Pessoal, muito boa noite. Estamos oficialmente essa semana no módulo 6. Olha só que legal. Começamos há 6 semanas atrás. Já estamos aqui na metade do mês de abril. Já entrando no último quarto, praticamente, da trilha, né? Que é essa quinzena final de abril. Nós teremos mais o módulo 7 e o módulo 8, que é o módulo final. Então, as 2 próximas semanas. Hoje, quem está aqui conosco, eu tenho o prazer de apresentar o Paulo aqui. Estava comentando antes, tem muito carinho. Eu também tenho muito carinho com o Guilherme, até porque a gente trabalhou junto antes da Scune em outras oportunidades. Então, tem um vínculo bem bacana aí de mercado, de parceria, de trabalhos feitos. O Guilherme, ele é um analista sênior da nossa equipe, analista de segurança da informação, que trabalha com várias tecnologias, assim, de várias naturezas. Uma das especialidades as quais ele tem e trabalhos que ele desempenha é o título aqui do nosso módulo dessa semana, que é o Endpoint Security, né? Vulgo, tá, pessoal? Vulgo antivírus. E eu vou falar esse antivírus meio de forma quase sarcástica, né? Os fabricantes que não nos ouçam, e a Scuna tem parceria com alguns deles, acho que a parceria mais forte é com a empresa que até 2 meses atrás se chamava McAfee e mudou de nome para Trellix, né? Depois de uma aquisição, fusão que aconteceu recentemente. Para o mundo corporativo mudou de nome, para o mundo consumidor final segue se chamando McAfee. E, na verdade, essa é boa parte da história da Scuna, desde lá dos anos 90, quando oficialmente essas coisas se chamavam antivírus. Como elas foram ganhando novas dimensões, e acho até que a evolução da tecnologia, novas abordagens, cada vez com maior inteligência, cada vez com maior capacidade de detectar anomalias, né? Mas eu não vou ficar entregando aqui muitos spoilers daquilo que o Guilherme tem para nos falar. Então o nome foi mudando, ao invés de ser um simples detector de antivírus, na verdade acabou virando uma detecção de comportamentos não esperados, maliciosos, etc. Nesse caso, no endpoint, né? Endpoint, seja ele um notebook, seja um smartphone, seja um desktop, seja uma máquina que está sendo usada, né, por alguém, por um usuário, por um profissional, por um colaborador, por uma pessoa, um de nós, nas nossas casas, né? Então, o foco da proteção está no ponto final. A gente nunca traduz, né, a palavra endpoint, mas, enfim, no computador vai, tá valendo. É isso, tá? Sem mais delongas. Guilherme, a palavra está contigo, cara. Eu vou ficar alguns minutinhos aqui, até onde eu conseguir, tá? E daí daqui a pouco eu parto para um compromisso que eu tenho. Perfeito, Valeu. perfeito. Obrigado pela introdução, Dastis. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Compartilhar a tela errada. Peraí, quero a apresentação. Estou confundindo hoje as telas, assim, eu geralmente trabalho na tela secundária, né? E hoje eu estou trabalhando na primária. Então, se eu olhar para o lado aqui é só porque eu estou olhando o chat, tá, gente? Mas normalmente a apresentação está aqui. Então, pessoal, nós estamos então começando a trilha de segurança cibernética, como o Darcy já fez a nossa introdução, é o módulo 6 de Endpoint Security. Aqui a gente vai falar um pouco sobre os produtos de segurança, né? Como o Darcy falou, dificilmente a gente consegue traduzir endpoint, né? Porque endpoint é ponto final e é difícil tu chegar digamos assim, no entendimento do que é um ponto final, né? Então a gente tem uma amplitude muito grande, tá, nessa situação. E a gente vai, então, demonstrar para vocês aí o máximo possível em relação à segurança e como nós podemos nos proteger desse processo aí. Então, pessoal, para começar, eu vou me apresentar para vocês. Então, meu nome é Guilherme, sou o nome é Guilherme da Silveira, né? Eu sou graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ou seja, eu não sou de segurança originalmente, não cheguei a trabalhar na área, e me pós-graduei aí, acho que 2 anos atrás, em Gestão de Segurança da Informação. Ambos foram no Senac, né, a faculdade nossa aqui é de Porto Alegre. Eu tenho 6 anos de experiência com segurança da informação, sendo, felizmente, todos eles na Scuna. Eu sou aquele cara que entrou na empresa e não saiu, então eu estou já há bastante tempo na empresa.
fiz mais 2 estágios antes disso, passei 3 anos estagiando no governo do estado e enfim, nas lojas Renner, mas nenhum em área de segurança, um em gestão de acessos e outro em suporte a usuários. Então, todo o meu encargo, enfim, de trabalho vem em relação a escuta, crescimento interno, enfim, até chegar hoje onde eu estou. Então, pessoal, como a gente estava conversando, né, o que é Endpoint Security? Né? A gente vai trazer para vocês aqui basicamente essa informação. A gente pensa, o que é Endpoint Security? Já pensa em antivírus, né? Pensa em firewall, pensa ali, controle da web, proxy. Então, pessoal, Endpoint Security é tudo isso e mais um pouco, né? Vamos dizer assim. A gente vai ter, né, diversas proteções para diversas camadas. A gente tem, vocês já devem ter ouvido falar isso em alguns locais da internet, que a gente tem proteção em camadas, né? A gente tem a máquina, a gente tem proxy, a gente tem rede, a gente tem firewall, a gente tem saída, tem proteção de nuvem hoje, tudo isso. Então a gente tem a proteção em camadas. Cada camada tem uma responsabilidade. E dentro do endpoint, a gente vai ter camadas internas, vamos dizer assim, né? A gente tem o antivírus e o anti-malware, né? Hoje eu botei ambos ali, foi intencional, justamente para trazer essa informação, como o Darcy disse, né? Hoje o negócio não é mais só antivírus, ele é um anti-malware, ele é um cara que identifica comportamentos anômalos. A gente vai falar um pouquinho aqui na frente, mas a introdução basicamente desse cara é que ele é muito mais do que só um antivírus, né? O firewall de host, que é para proteger a máquina, enfim, internamente de conexões externas, controle web, navegação, tudo isso no endpoint, tá, gente? Prevenção de intrusão, o nosso famoso Exploit Prevention, IDS, Access Control e assim por diante. Detecção e resposta, o EDR, que vem sendo bastante falado no mercado ultimamente. Ele é um cara que está bastante em alta, justamente por questões de ransomware, comportamento e assim por diante. E como nos prevenirmos, né, de vazamento de informação, ou seja, classificação, criptografia de dados, processo de DLP e assim por diante, tá? Bom, pessoal, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de fabricantes, justamente porque, como o Daci falou, a gente tem uma longa data aí com alguns fabricantes, mas aqui nós estamos agnósticos, então o processo nós queremos trazer para vocês que não existe um cara certo, não existe um cara errado, existe um produto com funcionalidades diferentes e eles são executados e configurados de formas diferentes. Mas isso não quer dizer que esteja um produto melhor. Pode sempre surgir aquela pergunta, qual é o melhor antivírus, né? Gente, é difícil a gente responder isso hoje de quem é o melhor antivírus. Eu tô tirando meu crachá escuro aqui daqui a pouco, porque senão o Daci vão brigar comigo aqui, o pessoal da McAfee não pode me ouvir. Mas assim, hoje a gente não tem exatamente uma definição de melhor antivírus. A gente tem o Graças já tá dando não ali, ó. Cara, eu sou o mais favorável do lado agnóstico Claro que a gente trabalha com um parceiro que é bárbaro, é excelente, mas é isso aí que você falou. Somos independentes na hora de transmitir conhecimento. Isso aí. Exato. O importante é justamente chegar na função final, que é segurança, né, gente? A gente está trabalhando com segurança. Aqui a gente está trazendo fabricantes, eles apoiam na solução de um problema de segurança. Ou seja, hoje, se você ouve muitas pessoas falando proteção de servidores, proteção de ambiente virtualizado, proteção de nuvem e tudo, mas aonde a gente está com a proteção, digamos assim, menos aplicada, muitas vezes é no endpoint, que é o nosso ponto final, onde a gente não está cuidando. E hoje, com a questão toda da pandemia, agora já está acalmando um pouco com o sistema vacinal, acabando tendo uma efetividade grande, a gente tem um processo, né, de tirada da máquina de dentro da empresa. Então, antigamente, o pessoal falava, não, Guilherme, aqui na minha empresa a gente tem um firewall que na borda, que protege, a gente tem um proxy que controla isso e aquilo. Mas aí hoje a gente tem o Guilherme que trabalha de casa. E o Guilherme não tem um firewall em casa, o Guilherme não tem um proxy em casa, o Guilherme não tem camadas de proteção que a empresa tinha. E o Guilherme tem uma conexão direta com a empresa. Então, quando nós temos essa grande preocupação, vamos dizer assim, justamente para trazer uma segurança para o ambiente, onde, não importando onde o nosso endpoint está, trazendo uma segurança para o ambiente sempre independente da localização dele. Ou seja, todos esses fabricantes aqui, alguns vocês devem conhecer mais do que outros, por exemplo, a Avast, né, o nosso famoso antivírus free, a Vira também, a gente tem diversas utilizações desses caras no modo free, né, modo personal, e os outros fabricantes, claro, grandes fabricantes como a Kafka, Kaspersky, Trend, Norton, Bitdefender. A Comodo não é tão famosa, mas a Comodo ela se tornou bem utilizada um tempo atrás também em relação a isso. São fabricantes de antivírus, de anti-malware, de firewall, de web control, são fabricantes de ferramentas de proteção de endpoint, não só, tá? Mas
tem grandes ferramentas que são utilizadas para esse processo. A gente vai fazer um laboratório no final hoje com uma das ferramentas, né, que a gente tem acesso, enfim, que é uma CAF, mas independente, como eu falei para vocês, não existe ferramenta correta, sempre uma análise de mercado, analisar como o momento da empresa, preços, enfim, diversas questões em relação a isso. Então, pessoal, começando com a nossa proteção mais básica, né, antivírus, né, pessoal. O que ele é, o que ele faz, como ele trabalha, né? Então, assim, pessoal, o que é um antivírus, né? Não vou estar lendo o slide aqui, mas basicamente ele é uma proteção para a máquina de vocês. Ele vai tratar escaneando arquivos, registros, processos, qualquer outra função dentro da máquina que estiver sendo executada, ele vai estar analisando, ou seja, leitura e escrita, né? A gente pensa lá, o que é leitura escrita? Eu estou lendo aqui, né? Enquanto eu estou lendo, ele está escaneando exatamente, gente. Enquanto o computador está executando, por exemplo, essa minha apresentação, ele está analisando e ele está executando uma verificação nessa apresentação e dizendo assim, opa, essa apresentação aqui é um PPT, ela faz parte do PowerPoint, não tem problema nenhum. Eu vi aqui o hash, a gente vai falar um pouquinho mais à frente do hash. Vocês devem ter também ouvido falar isso na aula do colega Wellington, então a gente tem todo um processo já de construção do conhecimento em relação a isso. Então nós temos assim, basicamente é uma aplicação voltada para proteção, tá, gente? Ela é focada diretamente no endpoint. Nós não temos, por exemplo, um antivírus de borda, não temos, né? Mas acho que isso até hoje não criaram. Um antivírus de rede, até tem algumas execuções variadas, mas a gente vai ver isso um pouquinho depois, que é esquema de pastas de redes e assim, mas não existe uma aplicação direta nisso, ele tem que estar instalado em algum servidor e a partir dele vai fazer essa análise. Bom, né, pessoal? Como funciona, então, né, gente? Bom, como eu estava falando para vocês, como é que funciona o antivírus, né, pessoal? A gente tem ali, basicamente, funciona como uma proteção contra códigos maliciosos. Fora, então não precisa trancar, só sai e fecha a porta. Acho que, Caroline, boa noite, acho que teu áudio tá vazando. Desculpa. Obrigado, não tem problema. Então, basicamente, o que é o antivírus, né? É uma proteção contra códigos maliciosos em tempo real, que é um processo onde nós vamos ter uma análise de leitura escrita, né, modificação, qualquer processo dentro da máquina. Nós temos também, né, não adianta assim dizer, beleza, nós temos em tempo real, que é o que está rodando na máquina agora, mas os dados que já existiam, as questões que já tinham, assim, ele também analisa, né, nós temos diversas configurações dentro do antivírus que faz todo esse processo. Esse controle de tempo real, né, pessoal, deixando um pouco mais para dentro dele, como é que ele funciona? Ele vai entrar tanto no processo de modificação de determinadas pastas, aplicações, por exemplo, eu tenho uma pasta específica que é de uma aplicação de FTP. Ela vai estar na web e ela vai estar publicada. FTP é um serviço, né, enfim, você pode fazer um upload lá para dentro. Então, nesse processo, quando vocês fizerem esse upload através da web, é como se fosse um Dropbox ou algum processo do tipo, quando esse arquivo cair dentro da pasta interna do servidor, ele vai estar sendo escaneado. Então, a gente tem esse controle de modificações determinadas de pastas específicas e aplicações, né? Detecção de reputação, né, pessoal? Hoje, muitos antivírus, eles acabam chamando do Next Generation Antivírus, né? É uma coisa, assim, é incrível. Eu adoro o mundo da segurança, que o pessoal, quando eles criam um produto novo, ele é Next Generation. Ele modifica uma coisa Next Generation. E tu vê, assim, na verdade, é um produto mais robusto, né? Então, é muito a parte de vendas, né, gente? A gente entende o lado do vendedor, do comercial, ele precisa fazer, né, o produto dele parecer melhor, então faz sentido, né? Mas é como eu disse, esses produtos já não vinham antes, né? Porque o que acontecia? Antes, a gente tinha, como vocês podem ver aqui, a análise do hash. Ele é aqui esse item de baixo ali, penúltimo item da lista. A análise do hash era o quê? O nosso antivírus do passado, né? Ele chegava na máquina, olhava ali, beleza, olha toda a máquina, escaneia toda a máquina, tudo que tem dentro dela. Olhou, beleza, esse cara aqui tem um hash malicioso. Cara, o que é o hash? O hash é uma identificação única de arquivos dentro da máquina. Então, assim, esse hash malicioso, beleza, bloqueia, esse hash não malicioso, não bloqueia. Mesma coisa com o tempo real. No momento que está criando a máquina, o arquivo, ele está analisando o hash do cara. Mas isso deixou de ser já só uma função de segurança necessária. A gente precisa de mais, a gente precisa ter mais coisas, a gente precisa, sabe, ter uma proteção grande no endpoint, porque se a gente só analisar e bater hash, quando sai um malware de 0 dia, que é um cara que não foi detectado ainda e não tem na vacina do antivírus, ele vai simplesmente passar batido e vai fazer todo o que ele precisa fazer, criptografar a máquina, roubar dado, fazer o que ele precisar. Então, assim, com isso, né, o pessoal acabou introduzindo funções de detecção de reputação, ou seja,
O antivírus agora, além de ele verificar o hash dessa aplicação, ele analisa qual é a reputação dela. Se em algum local do mundo esse arquivo já foi detectado como um arquivo malicioso. Em alguns casos, tem antivírus que tem sandbox interno, que ele inclusive analisa e executa esse programa, esse arquivo, enfim, dentro de uma sandbox e faz com que esse cara identifique o comportamento dele, que é o nosso último lá, né, que é a detecção de comportamento. Ou seja, ele vai analisar o que esse cara tem que fazer. Aí ele vai ver que tem um Word, que está chamando um CMD, que está executando um código remoto, que está subindo um serviço de exploração ou de monitoramento. Mas por que o Word está fazendo isso, né? Qual é o comportamento do Word? O Word é abrir o Word, arquivo de texto, digitar os seus textos e é isso. Pode ter uma macro ou não dentro do cara, mas ao mesmo tempo, né, ele não pode estar executando a criação de um serviço dentro da máquina e fazendo com que a máquina seja monitorada. Então, essa detecção de comportamento ela é pré-configurada em diversos fabricantes, então tudo depende de como o fabricante está trabalhando, né? Isso não é uma base única, né? Eles não compartilham, então fabricantes têm sua própria base, então o que conta aqui? O cara que tem mais visão do mundo, é o cara que está sendo mais aplicado. O fabricante que tiver mais isso, a base dele é melhor, ele vai ter uma análise de hash melhor, vai ter uma detecção de comportamento melhor, a detecção de reputação dele vai ser melhor, e assim por diante. Essa análise, né, com base de experiência prévia do fabricante, é justamente essa questão do hash, né, pessoal? Ele, quando ele vai fazer no quê? Naquela análise em cima do que o fabricante já teve experiência antes. Então, a detecção de comportamento e reputação, hoje, se tornaram fundamentais dentro do mundo de antivírus. Por quê? Se a gente não tem isso, uma hora zero dia, que é uma hora que foi criado hoje, caiu na minha corporação, pronto, mudou o hash, deu. O cara mudou uma linha de código, mudou o hash, está pronto, eu já estou sendo infectado e dificilmente assim a gente chega num malware que existem casos, claro, né, de malwares que são utilizados amplamente mesmo já conhecidos, mas normalmente quando o cara quer fazer um ataque direcionado e ele sabe que o malware já é conhecido, ele vai alterar uma linha do código botando lá eco oi, pronto, trocou o hash, já não é o mesmo malware, já vai fazer um estrago grande dentro da rede. Aqui, pessoal, eu trouxe mais para vocês analisarem depois, uma explicaçãozinha um pouquinho mais, né, descrita de cada função, como a gente estava dizendo antes. Então, por exemplo, né, monitoramento de ações, processos e registros, né, aqui ele vai ter a abertura de uma cópia de um arquivo, salvamento, forçar a acessão, durante o processo é preciso analisar o comportamento da aplicação e tal. Então, assim, o que ele vai fazer? Enquanto o arquivo estiver sendo aberto, enquanto o processo estiver sendo executado, um registro sendo modificado, ele vai estar monitorando, ele vai estar analisando tanto do comportamento, tanto com a reputação. Inclusive, a gente tem casos de antivírus e anti-malwares que eles trazem um caminho, né? Que é um dos casos que a gente tem mais experiência, que é a McAfee, ele traz esse processo de ter um caminho, dizendo desde a primeira chamada, a segunda chamada, a terceira chamada, e ele bota que lá na quarta chamada o cara fez uma chamada maliciosa ou uma reputação que ele não conhecia. Então ele analisa todo o caminho que está sendo executado até ser identificado um comportamento malicioso ou não. Varredura para análise de arquivos já existentes na máquina, né? Padrãozinho, que é o nosso hash, então ele verifica se já existe um hash malicioso na máquina ou em tempo real. Isso é o mais rápido. Eu vou mostrar para vocês depois ali como identificar o hash no arquivo e tal, como a gente pode fazer. Não precisa se preocupar nesse momento. Controle se baseando em caminhos, né? Por exemplo, se eu quiser bloquear em algum momento um caminho específico, então eu sei que um malware acaba criando um arquivo xxx.exe na pasta C ou Windows Temp. Se ele cria um arquivo xxx.exe na pasta C ou Windows Temp, não tem vacina, não está sendo bloqueado, eu vou lá e crio uma regra de não pode criar nenhum arquivo xxx.exe dentro da pasta C ou Windows Temp. Então, esse tipo de ação é possível, né, na maioria dos fabricantes. Análise de reputação com base local e nuvem, mesmo processo. A reputação que a gente fala, né, o que é reputação? Né? A reputação é o que estão falando daquele arquivo. Eu vou mostrar para vocês alguns sites interessantes depois para vocês checarem isso, tá? Um deles é o Vírus Total e o outro é o Alien Vault. São sites bem legais que vocês podem identificar algumas possíveis reputações de arquivos. Então, assim, nesse processo, né, a gente está checando na reputação local, que é a reputação do fabricante. Então, o fabricante vai checar na base local do antivírus e assim, beleza, esse cara aqui, eu não tenho nenhuma reputação. Eu não sei quem ele é. Ele é um cara novo. Onde é que eu vou mandar? Manda para a nuvem. Aí o fabricante vai analisar na nuvem dele, cada fabricante tem a sua, e vai dizer, beleza, olha só, Guilherme, eu estou vendo aqui que lá nos Estados Unidos, na máquina XPTO, foi identificado esse cara é malicioso, o pessoal me reportou, deu problema lá,
e já está na minha nuvem aqui com malicioso. Beleza, bloqueei esse cara. Então, se em qualquer lugar do mundo, por isso que a gente fala que quanto maior o fabricante e quanto mais ele está distribuído, melhor. Porque dessa forma, a gente consegue identificar mais rapidamente uma hora zero dia. Muitas vezes o cara que está lá nos Estados Unidos pode ser o cara que está vindo amanhã para cá, ou o cara que está aqui pode ser o cara que está indo para os Estados Unidos amanhã. Então, tudo isso, né, facilita com que um antivírus ou um anti-malware identifique. Isso tudo, pessoal, falando de malware na estação, falando de processos, registros, executáveis e assim por diante. Aqui a gente nem começou o processo de bloqueio de rede, de questão de acesso e assim por diante. Tudo isso dentro de antivírus, tá, pessoal? Firewall, pessoal. Muitas pessoas chegam e o que é o Firewall, né, Guilherme? Então, o Firewall é isso aqui, ó. Basicamente, tá? O Firewall é o cara que analisa o fluxo de rede do endpoint. O que é o fluxo de rede, né? Vocês devem ter visto nas aulas passadas, mas basicamente é assim, é conexões de entrada e saída. Vamos lá, abrir um CMD e vou dar um ping num IP específico da rede. Beleza, vou dar um ping na máquina X. Quando eu pingar, eu estou mandando uma requisição de rede para essa máquina e ela vai me responder essa requisição de rede dizendo, beleza, Guilherme, estou aqui, existo, né? Falando aqui de uma forma simples, a gente não vai entrar nesse processo. Mas basicamente, então o que o Firewall vai analisar? Tudo isso que está chegando no endpoint. Por que o Firewall é importante, né, gente? A gente chega lá no Firewall e diz, não gosto de Deus Defender, Guilherme, eu vou lá e desativo esse cara. Porque isso aqui não serve para nada, não faz nada, esse cara aqui tá tranquilo. Então, gente, justamente, a gente às vezes não tem conhecimento, tá? Mas eles nos ajudam muito no processo de proteção da estação. Por quê? Se o cara não tem acesso, por exemplo, estou em casa, tenho uma máquina infectada em casa, não sei que a minha máquina está infectada, mas estou com a minha máquina do trabalho. Minha máquina do trabalho não tem firewall. Beleza. A máquina infectada da minha casa pode simplesmente chegar e infectar a minha máquina do trabalho ou tentar descobrir algumas coisas da minha máquina do trabalho a nível de rede, né? Enquanto eu estou trabalhando e nem estou sabendo disso. Por quê? Porque eu não estou com o firewall ativo. Então, gente, o firewall facilita muito. A gente trata ele como uma coisa simples, né? Mas aí a gente vê que, na verdade, os firewalls hoje, né, eles estão Next Generation também. Eles não estão só o firewall normal. Eles estão o firewall fazendo toda uma aplicação em cima do que a gente está executando dentro da estação. Por exemplo, né, análise de conexão entrada e saída, normal é entrada e saída, ou seja, ping, conexão, né, se vocês já fizeram alguma conexão remota numa máquina, via TeamViewer, via Ndesk, o que eu vi aqui, eu acho que tem algum outro famoso, acho que esses dois, ou até um RDP da vida, que é conectar na máquina remotamente aí pela conexão remota do Windows, né? Se vocês utilizarem qualquer uma dessas ações, vocês vão ver que ele vai gerar um fluxo de rede. Ele tem que entrar na máquina, ele tem que fazer uma requisição para a máquina. Então, nesse processo, a gente tem todo um controle por cima do firewall, ou seja, né, nós vamos ter liberações de aplicações específicas, por exemplo, eu posso liberar o TeamViewer, eu posso liberar portas, IPs, né, eu posso fazer restrição direta a IPs maliciosos, eu posso analisar o tráfego com base na reputação, ou seja, né, Guilherme, como assim reputação de rede? A gente tem comportamentos da rede que não são comportamentos adequados. Então, logo abaixo, a gente tem análise de tráfego com base em comportamentos. Exatamente. Comportamento leva a reputação leva a comportamento justamente por esse processo. Ou seja, se eu estiver fazendo lá, vamos lá, eu estou executando um comando que, na verdade, ele tenta tomar o controle da estação. Se eu estiver executando isso, né, meu firewall vai identificar, opa, por que o cara está fazendo isso? Por que estão tentando tomar o controle da minha máquina? Não faz sentido isso ser executado remotamente, a menos que seja uma ferramenta corporativa e tudo, e aí tem que ser liberado. Daí a gente tem a lista de executáveis confiáveis, a lista de redes confiáveis, e isso tudo vai facilitar o controle dentro de um ambiente corporativo. Mas no ambiente de casa, por exemplo, né, não faz sentido alguém estar tentando tomar controle da tua máquina, a menos que tu esteja fazendo alguma coisa que, né, seja referente a isso. E mesmo assim tem que liberar. Então, assim, o firewall é justamente nesse processo. Ele vai analisar todo o fluxo de entrada e saída da rede, da máquina, né, do endpoint, como está lá em cima. Existe o firewall de borda, tá, pessoal? Não confundam. O de borda é aquele que fica lá na saída da rede de vocês, da rede da empresa, da rede de casa. Tem algumas pessoas que têm firewall em casa, como eu. Então, tem um firewall que controla lá a saída da rua. Mas, ao mesmo tempo, como eu quero, por exemplo, controlar a entrada e saída do meu endpoint da minha estação, isso tudo tem que ser executado através do endpoint. Então, assim, saiu daqui, tem reputação maliciosa, isso a gente está falando de tráfego de rede, né, pessoal? Podem ver que a gente fala reputação e comportamento e basicamente análise de entrada e saída,
reputação e comportamento. Isso a gente vai falar em quase todos os nossos produtos, quase todo o nosso portfólio aqui da aula, a gente vai falar disso. Por quê? Porque isso é o Next Generation, isso é o futuro, vamos dizer assim. Porque, na verdade, se vocês analisam lá, Guilherme, se eu botar aqui um firewall básico, que é o firewall do Windows Defender, né? A gente está falando aqui da versão normal, ali dele, instaladinho, só configurando entrada e saída. A gente vai ter, basicamente, liberação de IP. Então, se eu não previ algo, eu posso ser afetado por um malware. Então, assim, não é que ele não existe, não é um firewall bom, mas sim que, se ele não estiver configurado corretamente, nós vamos ter uma vulnerabilidade nesse processo. Então, assim, firewall, endpoint security, a gente está falando de proteção de endpoint, de antivírus, a gente está falando de análise de malware, firewall, a gente está falando de análise de rede, e agora a gente vai falar para o controle web, né, pessoal? O que é o controle web, gente? Controle web é aquele que ninguém gosta, né? Tu chega na faculdade, quer lá e acessar, por exemplo, no teu Gmail, às vezes o Google Drive, às vezes não funciona, tem faculdades que bloqueiam. Aí eu quero lá olhar meu site de meme ali, né? Quero olhar o Nine olhar alguma coisa aqui, pô, o negócio não vai pegar. Por quê? Porque o controle de web é o cara que faz análise de tráfego web de vocês, ou seja, né? HTTP e HTTPS. Então, assim, abri o navegador, comecei a navegar, tentei acessar meu Facebook, bloqueou, apareceu a página de bloqueio. Eu já sei que ou é um controle web de endpoint, tudo isso de novo, pessoal, endpoint. Tem o controle de web na borda também, que aí é quando está dentro da organização. Mas quando está no endpoint, a gente também tem ferramentas para isso, né? E ela começou a ser usada muito agora, porque assim, quando a gente está em casa, de novo, pessoal, focando no pessoal endpoint, hoje a gente está falando que o endpoint é um notebook. Mas o endpoint pode ser notebook, um servidor, um celular, pode ser diversas ferramentas e com certeza a gente não vai ter todas essas aplicações para todas elas. A gente vai ter algumas aplicações para notebooks, outras para servidores até dificilmente vão sair dentro da organização, né? Mas eles também são considerados endpoints. Então, endpoints hoje pode ser até uma impressora, pode ser considerada endpoint, dependendo do OS que roda atrás dela, que é o sistema operacional. Então, tudo isso a gente tem que analisar que tipo de ferramenta de proteção pode ser aplicada. Para mobile, hoje, a gente tem, para celular, né, a gente tem a parte de segurança de celular, a gente tem o antivírus para celular, a gente tem controles de aplicativos para celular, a gente tem diversas funções corporativas que vocês conseguem descobrir até prevenir root, por exemplo, do celular, vocês conseguem prevenir instalação de aplicativos, vocês conseguem controlar informações de dentro dele, então tudo isso de forma corporativa. Então, assim, pessoal, controle de web, vamos voltar para cá, é basicamente o cara que vai analisar o tráfego de vocês. Ou seja, como é que ele funciona, né? Ele vai estar analisando o header e o body, né, gente? O que é header e body, né, Guilherme? Poxa, esses termos difíceis, sim. O header e o body, gente, infelizmente é esse nome mesmo. É o cabeçalho do site e o corpo do site, tá? Ou seja, ele vai analisar o cabeçalho do site, o corpo do site, a reputação da URL, tudo que é relacionado à navegação de vocês, esse cara vai analisar. Tanto que vocês estão vendo aqui, a gente tem, ó, cabeçalho e corpo, para quem programa ou para quem já teve uma experiência de programação, né, programa lá o header e o body, então, entrando nesse processo que vocês programarem ali, vai estar entrando aqui dentro. Então, pessoal, isso aqui entra mineradoras. Tem alguns sites ultimamente que têm embutido mineradoras ou tem uma vulnerabilidade e eles acabam sendo afetados por alguém embutindo uma mineradora de Bitcoin, seja de Monero, né, enfim, de uma criptomoeda qualquer, inserem isso dentro do header e do body e quando alguém acessa, ela é baixada na máquina e é executada e a máquina vira uma máquina zumbi de mineração. Isso acontece muito, gente. A gente não imagina, às vezes a gente está entrando num site que a gente está super acostumado e quando vê, gera um alerta dizendo, cara, esse cara aqui está tentando te infectar e tu nem sabia. E realmente é bem difícil de localizar, gente, porque é só um código no cabeçalho da página e ele já baixa tudo isso para tua máquina. Reputação de URL, né, pessoal? Aqui a gente falando de reputações de URLs maliciosas, ou seja, né, enquanto a gente estiver, por exemplo, acessando lá, vamos ver, um site lá, canecas.com.br. Aí, na verdade, esse site, dentro dele tem um malware que ele baixa para dentro da tua máquina e ele é só para isso. Então, aí ele vai saber que a reputação desse cara, olha, o canecas.br é um cara malicioso, né? Não pode entrar nesse cara. Se tu entrar nesse cara, tu vai ter problemas. Classificação de categoria, né, pessoal? Local e nuvem, né? Ou seja, a gente tem classificação de categoria de sites. Então, quando a gente está acessando o site, tem uma categoria, por exemplo, vamos lá, o g1.globo.com é um site no qual ele é de notícias, né? cnn.com, notícias, Facebook, rede social, Twitter, rede social, e assim por diante.
Então, a gente tem categorias para todos esses sites, cada fabricante tem a sua base, né, de categorias, e isso faz com que a gente identifique aí e consiga bloquear, né, ou liberar categorias específicas para esses caras. Análise de comportamentos da URL, pessoal. O que é comportamento da URL? Por exemplo, se a URL tem muito redirect, entrei no Facebook, o Facebook está me mandando para uma outra página. Isso tudo pode ser feito pelo controle de web. Análise do conteúdo dentro da página, ou seja, eu tenho um frame específico dentro da página que é um anúncio, mas esse anúncio está bloqueado no meu controle de web. Logo, eu consigo analisar isso, eu consigo retirar isso, eu consigo remover essa exibição. Então, digamos lá, Guilherme, a gente tem lá o cara que é o adblocker, né? Todo mundo conhece o adblocker. Então, o adblocker bloqueia alguns ícones, alguns posts de anúncio das páginas, e a gente consegue com alguns ícones, não são todos, por exemplo, né? Propaganda de YouTube não é bloqueado, tá, gente? Isso continua. Mas aí esse processo de bloqueio de um frame dentro da página, que é um frame de anúncio, por exemplo, que é um anúncio lá de a venda das canecas malicioso, ele consegue analisar e dizer, opa, esse cara aqui não é legal, esse cara aqui está chamando uma página que é maliciosa. Tá? Controle de acesso, então, pessoal, categoria, site, análise através da análise comportamental, ou seja, se o site fizer muito redirecionamento entre as páginas, ou se ele tiver algum processo e quando você acessa ele começa a baixar um arquivo, tudo isso é feito pelo controle de web. Pessoal, endpoint, tudo que a gente está falando aqui tem muita correlação com parte de proxy, que é um controle de web de borda, tem parte de firewall, que é um firewall de borda, tem, né, o antivírus, como eu tenho de rede, mas, né, o antivírus é o cara o antivírus é o único cara que vai me lembrar, pelo menos no meu caso, de endpoint exatamente. O resto, todos eles acabam lembrando, né, um pouco da borda, porque quem trabalha eu sempre tenho aquela visão na minha cabeça, que é aqui embaixo está a empresa e acima a gente tem camadas dela, né. Então, quando a gente está aqui com o endpoint aqui dentro, que é o nosso computador, por exemplo, quando eu tiro ele debaixo dessas camadas, eu estou desprotegido. Então, esse processo é super interessante, tá, gente? E aí, pessoal, finalizando na parte, já passou por antivírus, já passamos por firewall e agora a gente passou por controle web. Pessoal, a gente vai agora para a prevenção de intrusão. O que é o Ultrasurf? A gente consegue bloquear também, tá? Na verdade, o Ultrasurf, o Google Translate, Tor, essas questões tudo podem ser bloqueadas com controle de web. Na verdade, a gente bloqueia isso e aí não tem como acessar. Então, evita que tu consiga acessar sites através de um Ultrasurf que seja desses proxies, né, de navegadores que criam uma conexão proxy externa e fazem com que você consiga acessar sites que não são possíveis. É muito antigo assim, tu chegava na faculdade, primeira coisa, né? Putz, Facebook tá bloqueado. Vá, Google Translate no Facebook, pronto, consegui entrar no Facebook e vai lá, acessa a aula inteira no Facebook, porque a URL tá google.translate.com. Isso é porque as regras não estão bem configuradas, porque é possível bloquear, você consegue analisar dentro do Google Translate o que está sendo acessado. Mesma coisa com bloquear navegadores específicos, eu consigo dizer que vocês só vão usar Chrome, Firefox e pronto. A partir de qualquer outro navegador que executar na máquina, não vai executar. Ele nem vai abrir. Então, sim, pessoal, existem maneiras de burlar, mas também existem maneiras de se proteger. As empresas não estão paradas, elas só não executam isso com tanta frequência, né? Justamente porque, assim, o pessoal chega um momento que eles acabam deixando... então, exatamente, vocês conseguem fazer diversas maneiras de burlar esses processos, tá, pessoal? Justamente por isso que as empresas, às vezes, começam a trancar um pouco mais. Eles chegam assim, vou agora botar um bloqueio, não vou acessar mais nada, mas muitas vezes, por exemplo, a faculdade que tem a tecnologia da informação pode querer utilizar um Ultrasurf em alguma aula específica para fazer uma análise, um acesso, vamos demonstrar, né, como funciona burlar esses sistemas, né, de segurança. Então, assim, existem maneiras de burlar, mas também existem maneiras de se proteger. Sempre lembrem, a gente tem que pensar, a gente aqui é o lado bom, gente, a gente tem que pensar onde se proteger, a gente é o cara que protege, não o cara que invade. Quer dizer, também podem ser, né, é uma das nossas áreas, né. Bom, prevenção de intrusão, pessoal. Prevenção de intrusão, tá? É basicamente uma abordagem preventiva na rede identificando comportamentos anômalos. Mas lá, Guilherme, mas tu falou que o firewall identifica lá na rede? Sim. O antivírus também identifica lá na rede? Exatamente, gente. Por que a gente traz isso separado, né? Hoje, os Next Generations antivírus, né, que é o cara que nova geração, eles executam esse processo nativamente. Eles botam lá um menu interno da ferramenta do antivírus que é proteção de exploração. Já quando a gente pega esse processo
E em outros fabricantes, dependendo, né, ele vai trazer separado, vai trazer como um produto à parte. E aí esse cara vai ser a prevenção de exploração específica. Então a gente também segrega justamente por quê? Porque isso não é um produto só em alguns lugares. Então aqui para trazer para vocês essa visão de que vocês podem ter casos em que é tudo uma mesma coisa e casos que não. Existem as duas formas. Por exemplo, a gente tem, acho que é o Panda Security. Panda Security é um antivírus que só analisa hash, mas ele tem diversos outros módulos e que ele pode ir adicionando, ele vai fazer tudo, igual aos outros antivírus. Só que aí tu chega lá porque o pessoal diz, ah, o Panda é ruim. Não é que o Panda é ruim, é que na verdade o pessoal não ativou os outros módulos, não configurou legal. Então, assim, existem diversos fluxos de segurança. E nesse caso aqui, a gente está falando de prevenção de intrusão. Ou seja, da mesma forma que o antivírus, né, o Next Generation faz análise, se você tiver um antivírus padrão e um produto de prevenção de intrusão, vocês vão ter, né, uma proteção também. Então, ou seja, o que é esse cara? Ele faz análise do fluxo de rede, identifica também, né, tudo fluxo de rede. Presta atenção que a gente não está falando de nada fora da estação, a gente está fazendo tudo análise aqui, ó. Esse aqui é o cara, é tudo que está chegando nele. Então, assim, nesse processo da aplicação, é justamente a gente vai analisar o que ele está fazendo, o que a aplicação está executando lá dentro, o que os arquivos estão executando, quais são os processos, o que ele está fazendo. Então, assim, Guilherme, como a gente identifica isso? Na minha cabeça não entra. Gente, isso aqui é tudo pré-definido pelas empresas, ou seja, a Macaca, a Kaspersky, a Semantic, a Trend, todos esses caras, eles têm uma equipe que pensa em como pode acontecer uma entrada na rede. Ou seja, Guilherme, se os caras fizerem uma descoberta de rede no meu endpoint, eles podem roubar meus dados, eles podem fazer uma exploração, então, assim, se eles identificarem, por exemplo, que eu estou com uma vulnerabilidade de Windows, né, ele pode explorar isso. Então, a prevenção de intrusão é justamente isso, ó. Passei ali, eu passo rapidinho como funciona, tá, pessoal? Que é só para quebrar aqui, tá? Mas aí, assim, ó, então, basicamente, como é que ele funciona? Justamente a exploração a nível de rede. Ele busca vulnerabilidades conhecidas, ou seja, se a minha máquina está vulnerável, vamos lá, a gente teve um caso bem famoso lá, que era a vulnerabilidade SMB-V2, ou algumas vulnerabilidades específicas, né? E a gente tinha uma do WannaCry, sempre surge uma coisa nova, né? Então, a gente tem diversas vulnerabilidades que são identificadas ao longo do tempo, e nem sempre, e isso é muito comum, nem sempre, na verdade, aqui é um grande aspas, porque nem sempre demora, às vezes, para acontecer. Então, assim, a gente não tem como identificar, por exemplo, no mesmo dia. A gente tem, mas não é todo fabricante que faz isso. Então, a gente acaba criando medidas protetivas em relação à prevenção de intrusão. Por exemplo, se eu sei que a gente tem uma vulnerabilidade no spooler de impressão, que é a última agora que eu me lembro, pelo menos assim, eu sei que eu vou dizer que o spooler de impressão não pode criar uma DLL. Então, o que isso é? Isso é uma regra de exploit prevention. Por quê? Porque o spooler de impressão é uma aplicação válida, não é uma aplicação maliciosa, é uma função dentro do Windows que é utilizada pelas impressoras para fazer impressão de documentos. Então, ou seja, ele é uma função válida. Ele tem um comportamento comum de criar vários outros arquivos, porque o Windows trabalha com ele. Então, se você tem uma impressora instalada e você está fazendo impressões, ele vai fazer um monte de coisa. Mas eu não quero que a vulnerabilidade que eu conheço é que ele vai criar uma DLL numa pasta específica. Então, eu vou bloquear na prevenção de intrusão que se o exploit prevention, se o spooler de impressão tentar criar uma DLL numa pasta específica, bloqueia. Isso é comportamento. Isso é análise de comportamento. Então, assim, de novo, tudo depende do fabricante ter uma equipe bacana que faça o processo todo de identificação desse comportamento das máquinas. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente vai prevenir processos a nível de rede. Então, a gente vai conseguir prevenir comportamentos anômalos a partir da rede. A gente vai buscar vulnerabilidades conhecidas, né? Ou seja, Windows, Spooler, esse tipo de situação. E a gente vai analisar comportamentos anômalos, além de prevenir acesso indevido, né? APIs, arquivos e assim por diante. Então, o que é um comportamento anômalo? De novo, pessoal. Next Generation, antigo. O antigo aqui não fazia isso. O novo faz. Então, hoje, se vocês pegarem um antivírus que só analisa hash, vocês estão bem mal. Bem mal. Vocês têm que pensar sempre numa forma que ele tenha essa função do Next Generation, que é analisar comportamento, reputação e assim por diante. O que é essa prevenção de acesso indevido a APIs, né, gente? Vamos lá. Eu tenho uma API ou um arquivo lá, eu tenho um site dentro da minha organização. É um site interno que a gente publica lá documentos internos de treinamento. Tá? Se esse site está publicado, o acesso normal é o quê? É o cara abrir a página do navegador, botar o login e a senha, acessar o documento.
Aí, do nada, uma das máquinas da rede decide que ela vai mandar um comando para o site. Ele não vai acessar a web, ele vai mandar um comando via PowerShell, CMD, para tentar, né, executar diversos logins lá dentro para tentar dar um brute force ali na senha de alguém e tentar quebrar. Aí o exploit falou, peraí, por que esse cara tem vendo um comando? Esse comportamento não é o comportamento comum dele. O comportamento comum dele é o quê? Abrir o navegador, né, Chrome, Firefox e vir no meu site, digitar o usuário e senha e entrar. Além de ele estar errando a senha várias vezes, ele está mandando uma senha no formato de um comando, né, que eu não identifico um comportamento padrão. O que isso faz? Ele vai lá e diz assim, beleza, esse comportamento não é um comportamento padrão da ferramenta e ele vai bloquear. Tudo isso tem que estar configurado. Se não estiver configurado, não vai fazer. E só instalar produto, a gente faz ali em 5 minutos. Configurar o produto, aí que é o segredo da coisa. Ou seja, a gente tem que sempre estar preocupado mais na configuração do que na instalação. Vi ali que o Gilberto mandou com antivírus free. Na verdade, Gilberto, a gente não tem bem assim um antivírus que seja melhor. Exatamente. Cada um tem seus prós e contras. Não tem como dizer assim, a gente tem um melhor free ou um pior free. A gente tem alguns sites que fazem essas análises, tá? Que eles fazem basicamente um ranking, né, de antivírus. Se você pesquisar no Google, você consegue identificar alguns. Alguns são mais sérios, outros são, né, mais comuns, vamos dizer assim. Um tempo atrás, se eu não me engano, eles estavam dizendo que o Avast era o melhor antivírus. Aí daqui a pouco trocou o Comodo, é o melhor antivírus, e o Comodo realmente teve uma função bem legal. Ele foi um dos primeiros antivírus free que disponibilizou sandboxing na estação, ou seja, ele executava num frame dentro da máquina. Agora eu não sei mais como tá, isso já faz um tempinho já que eles fizeram isso, tá? Aí foi o Avira, então eles mudam muito, depende de como é que tá. Cada dia, digamos, hoje aqui a gente está com um melhor antivírus, amanhã pode ser outro porque descobriram uma vulnerabilidade nova que ele protege e o anterior não protegia. Então tudo isso é relativo, né? A gente tem uma mudança muito grande e volátil no mercado de segurança. Então se eu te disser hoje assim, existe um antivírus free melhor, eu vou estar te mentindo. É a mesma coisa que existe um antivírus corporativo melhor. Gente, eu falo isso, justamente, eu falo isso até para meus clientes, não existe um antivírus melhor. Não tem uma função melhor. Eu digo assim, o que tem é a gente configurar ele adequadamente para o seu ambiente. Carolina, quer perguntar? Pode ir. Nessa linha que o Jover trouxe, você está falando assim, então, que vai mudando, né? Como é que as corporações, então, ou até mesmo o usuário doméstico vai fazer, né? Porque vai ficar trocando todo ano, a cada 6 meses. Normalmente são compradas licenças, né? Exatamente. Então, pessoal, como eu digo, tudo depende da configuração e do antivírus. Primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar se o nosso antivírus tem mais de uma função, ou seja, como comentei para vocês, se pegar um antivírus que analisa só hash, vocês estão bem ruins na questão de segurança, né? Porque um cara que só analisa hash, vocês vão ter que passar a vida inteira de vocês adicionando hash malicioso. Gente, uma variante de malware, vou mostrar para vocês em seguida ali no final, quando a gente for fazer o laboratório. Uma variante de malware, às vezes eles têm 30, 40, 50 hashes. Dependendo da aplicação de antivírus, tem que configurar um a um na mão e botar coisa. É muito chato, é muito difícil, demora muito tempo. Então a gente tem que pensar sempre no produto que vai facilitar a nossa utilização e configuração. Então, assim, cara, a gente não precisa trocar todo ano, a gente compra uma licença. Eu lá em casa, por exemplo, eu tenho a licença, algumas licenças, né, personal de uma da McAfee que a gente utiliza. A gente não troca, a gente continua com uma McAfee, a gente utiliza lá dentro. Não é porque eu trabalho com McAfee, também é porque facilita, né, o entendimento de como utilizar a ferramenta. Mas assim, tu chega num momento que tu pega assim, beleza, eu estou a ferramenta com 1 ano, eu tenho 1 ano no qual eu estou me protegendo. De novo, só instalar a ferramenta não adianta, só instalar a ferramenta mesmo no ambiente pessoal não te garante proteção. A configuração é o que importa, é o que vai trazer para você realmente a proteção. Então, normalmente, se você tem um antivírus personal em casa, para ter uma proteção garantida, nada é 100%, mas vamos lá, 70%, 60% de proteção, 80%, até 90% em alguns casos, a gente tem que manter o antivírus configurado mesmo em casa, não só no ambiente corporativo. No ambiente corporativo é mais fácil, né? A gente tem ferramentas de gerência que fazem todos os meus dispositivos gerenciados, crio uma vez, ele aplica para todo mundo, 10 mil máquinas aplicadas. Então, assim, um processo é isso, outro processo é personal, que é pessoal, ou seja, pessoal
sim, tem que manter também a criação. Mas como assim, pessoal? Em quesito de proteção, né? Uma empresa é muito mais visada, né, do que um dispositivo pessoal. Então, um dispositivo pessoal, a gente tem que manter os níveis de proteções também, a gente não pode vacilar, que senão aí dá problema, e até porque hoje, né, às vezes a gente utiliza o nosso dispositivo pessoal para trabalho, eu utilizo, às vezes também, e o meu ambiente, e meu notebook também, então, depende muito, depende muito. Pessoal, podem sempre me interromper, tá? Eu falo bastante, então, quando precisar, podem perguntar, não tem problema. Bom, pessoal, EDR. Como falei para vocês, esse cara tá bem alta, tá? Que é o EDR, né? É Endpoint Detection Response, tá? Então, detecção e resposta. Traduzimos aqui o nome para vocês para trazer um pouquinho melhor. E basicamente, o que é esse cara, né? EDR. O EDR ele é um cara que ele vai analisar uma coleta na estação. Ou seja, basicamente ele é uma aplicação que fica na estação analisando tudo que está sendo executado. Eu vou mostrar esse cara para vocês numa console administrativa que a gente tem aqui, tá? Então, assim, basicamente eu tenho um cara que ele vai estar monitorando cada passo meu na máquina. Ah, Guilherme, mas o antivírus faz isso? Faz, mas ele não me traz isso lá no site, ele não traz isso lá numa console, ele não consegue me mostrar o que ele está analisando em tempo real e eu consegui bloquear. O EDR sim. Então, o que o EDR vai fazer? Ele vai monitorar o que a gente está fazendo, a gente vai conseguir detectar comportamentos anômalos configurados, né, que a gente chama, enfim, a detecção, na verdade, ela é feita através de coletores. Então, esses coletores vão analisar o que a máquina está fazendo, o que está sendo feito, como está sendo feito, de que está sendo feito e que são. E a gente vai configurar uma resposta para isso. Ah, Guilherme, mas tudo eu tenho que configurar sim, gente. Por isso que uma equipe de segurança na empresa é tão importante. Tudo, de novo, o fabricante vai ter o seu papel, mas a equipe de segurança vai ter outro papel. E a equipe, às vezes, de segurança não tem braço para isso, então muitas vezes entra parceiros, assim como Scuna, por exemplo. A gente trabalha muito com parcerias, né? A gente tem o nosso cliente interno, que é a própria empresa, mas a gente trabalha, vamos dizer assim, prestando serviço para outras empresas, justamente por falta de mão de obra em muitos dos casos. E é muito comum, gente. Então, assim, esse processo é justamente para facilitar, para você não precisar ter alguém dedicado. Você contrata alguém especializado para isso, e aí você está bem protegido, vamos dizer assim. Então, como é que ele vai funcionar, né, pessoal? Ó, basicamente, a gente tem coletores configurados, né, de forma ampla, né? Ou seja, eu vou mostrar para vocês depois se eu consigo ver todos os executáveis da máquina. A gente, às vezes, nem sempre consegue ver tudo. Se vocês quiserem ter uma visão, mais ou menos, de começo, abre o gerenciador de tarefas e vai na parte de desempenho. Vocês vão ver todos os processos rolando. Ou vão na parte de serviços, vocês vão ver todos os serviços rolando, tudo que está ativo, tudo que não está e o que pode ser executado, né? Todas essas soluções, sim, em uma única aplicação, não. Em um único fabricante, sim. Tem vários fabricantes que vendem todos esses processos. Agora, a gente não tem tudo integrado numa única aplicação, não. Até porque senão ia ficar um monstro de roubo de pesado, né? E nem em todo lugar a gente aplica tudo, né? Bom, falando de detecção e resposta, né? Basicamente, a gente vai ter essas coletas sendo executadas. Então, a gente pode ver pelo gerenciador de tarefas, tem um exemplinho de como ela vai funcionar. As respostas, né? Elas podem acionar outros produtos. Ou seja, Guilherme, a gente tem um EDR instalado na minha rede e eu identifiquei que o XXX.exe, que a gente falou antes lá, que é o cara que instala no CTEMP, está rodando nessa máquina. Eu estou infectado e agora esse cara vai para o resto da rede. Com o EDR, ele vai identificar que tem o XXX.exe rodando e, ao mesmo tempo, ele vai, por exemplo, aplicar uma regra de firewall que vai dizer, Guilherme, essa máquina não conecta na rede mais, bloqueia tudo. E ele vai dizer, firewall, beleza, ele vai isolar aquela máquina da rede. Em tempo real, gente, isso é tipo, no mesmo instante, rodou, ativou, ele já configurou e vai dizer, beleza, bloqueia. Então, assim, a gente tem essas execuções diretas, né, a partir do EDR. O EDR mesmo, ele não é executação. Esse é vamos dizer assim, não é executação na máquina, ele é isso mesmo, é um agente. Ele tem que ter um produto lá na máquina instalado, no qual que ele vai fazer a coleta e ele vai trigar uma resposta. É importante a gente saber que no mercado tem alguns produtos de EDR que fazem resposta, mas são respostas limitadas. A maioria dos fabricantes trabalha como? Tendo um EDR que coleta e triga uma resposta de um outro produto que ele tem. Então, ou seja, eu vou mandar o antivírus excluir o processo, eu vou mandar o firewall bloquear a máquina,
eu vou mandar o web control bloquear o site. Então, tudo isso é detecção, coleta, detecção e resposta, tá, pessoal? Identificação de processo malicioso, como eu falei para vocês, executou, detectou, na hora. Resposta de acordo com o que está configurado. Gente, aqui a gente está prevendo, a gente tem que trabalhar preventivo, né? É aquela ação sempre. Na empresa, Guilherme, aqui a gente trabalha só depois que um problema acontece. Beleza, a gente está sendo reativo, a gente tem que ser proativo, né? A gente tem que pensar o que pode dar de errado, né? Então, assim, como eu botei ali no final, né? Cada ação tem uma reação, justamente é isso o EDR, né? A gente vai ter um processo que vai rodar e a gente vai dar uma ação para esse processo. Então, a gente tem que pensar no futuro, pensar o que pode acontecer. Lançou um ransomware novo, lançou um malware novo que é direcionado para a minha organização. Como eu me protejo? Bloqueio esses hashes, faço essa configuração, faço isso. Beleza? Vou lá, executo todos esses passos, estou protegido. Então, assim, a gente tem que analisar, tem que monitorar e tem que criar regras de acordo com o processo. Dá para se dizer que sim, mas é que na verdade o IDS ele bloqueia, né? Então ele vai detectar e vai bloquear. Já o EDR não, o EDR ele triga alguma coisa. Então assim, gente, o IDS a gente consegue criar alguma coisa para analisar fluxo de rede. O EDR a gente consegue fazer toda uma análise tanto de vamos dizer assim, um arquivo executando um processo de uma chamada de rede específica. Eu quero executar uma resposta XYZ, entende? O EDR te permite a maleabilidade da resposta além da coleta. O IDS é só tipo bloqueio ou não bloqueio. Eu quero, né, fazer algum processo diferente, assim por diante, a gente pode fazer com esse cara. Então, assim, a gente tem diversas ferramentas de proteção, diversas ações. De novo, EDR, cada ação tem uma reação, é onde ele vai fazer o processo de detecção e reação a partir de algum produto, né, ou de alguma ferramenta instalada na estação. Pessoal, só vou tomar um gole d'água aqui. Bom, prevenção contra vazamento de dados, né, pessoal? Todo mundo deve ter ouvido aí falar que é uma das ferramentas mais importantes da organização e eu considero ela, tá? Aqui a gente vai trazendo o que é exatamente isso, tá? Ele é o DLP, né, gente? É o Data Loss Prevention, né? É um termo que todo mundo utiliza, DLP, e aí é para essa prevenção contra vazamento de informação, ou seja, Data Loss Prevention, né? Bom, pessoal, esse cara aqui ele é muito importante, tá? Hoje a gente tem diversas organizações no Brasil que já estão especializadas na aplicação de controle de proteção de dados, de vazamento, classificação, criptografia e assim por diante. Justamente porque, não só no Brasil, né? Na Europa também, nós temos a legislação nossa que entrou agora aqui, que é a LGPD, as nossas MBRs, as nossas normativas, e lá fora a gente tem GDPR e alguns termos de lei lá que a gente pode utilizar para controle e penalização de empresas de acordo com o dado, né? Ninguém gosta aqui de, do nada, ter um cartão que tu usou na compra lá no site XYZ, tá lá fraudado e tá recebendo uma compra indevida, né? Quem nunca? Até eu já recebi isso. A gente não tá isento, né, pessoal, dessa execução de... O nosso dado hoje tem muito lugar. Então, a gente não está isento de algum momento de vazar. Mas, contudo, entretanto, as organizações têm elas têm uma obrigação, não é assim uma opção, é uma obrigação de lidar com o dado ao qual elas estão armazenando. Ou seja, a gente vai ter ferramentas para controle e classificação deste dado. Então, é aí que entra o nosso famoso prevenção de vazamento de dados, ou DLP. Esse cara, ele vai analisar diversos comportamentos da máquina, seja a criação de arquivo, para trazer aqui como funciona, ele vai analisar o metadado, o conteúdo, o controle do destino e classificação do dado. O que é isso, né, Guilherme? Você tem 4 itens, né? Mas esse cara faz bem pouca coisa, né? Não serve para nada. Não, ele tem 4 itens que são 4 itens complexos, gente. Basicamente, análise do metadado, né, gente? Um arquivo que não vou analisar pelo formato, eu vou analisar pelo que ele tem dentro. Ou seja, eu vou abrir ele, vou identificar o que ele está lá dentro, quais são os dados que ele está carregando e vou bloquear de acordo com a configuração ou, né, liberar de acordo com que a regra da organização foi criada. Análise do conteúdo, né, gente? Sempre tem aquele usuário espertinho, né, Guilherme? A gente tem uma classificação do dado aqui que é interna, mas o cara quer mandar para fora, ele tem acesso a um rótulo público. E aí ele marcou público e tenta mandar para fora.
vai ir, né? O interno não pode ir, mas o público pode. Então, quando eu mandar aqui, esse dado vai ir. Nem sempre. Se tiver bem configurado, não vai. Por quê? Porque, na verdade, a análise da classificação do dado é a análise, vamos dizer assim, mais simples, né, do processo. A gente classifica o dado como interno, confidencial, público, a gente faz todo um processo, vamos fazer algumas ferramentas ali que dá para fazer isso, tá? Mas a gente tem diversos fabricantes que fazem isso, a Macaf faz isso, o Tykes faz isso, a IP da Microsoft faz isso, os outros fabricantes têm outras ferramentas também que fazem isso, todo mundo faz isso, tá? Mas, assim, classificar o dado é uma coisa. Agora, proteger o dado na saída é outra. Então, por exemplo, se a gente classificou o nosso dado como interno, o Guilherme Espertinho foi lá, classificou como público e quer mandar, a gente vai analisar o conteúdo desse dado. Aí a gente vai ver, opa, o Guilherme está mandando uma lista com 50 CPF aqui. Isso não pode, contra as regras. Está aqui, por que está mandando como público? Aí a gente já vai ver que o cara está um pouco mal intencionado, porque o cara é classificado 50 CPFs no envio externo como público, é mal intencionado. Então, assim, gente, existe o erro? Existe, né? A gente sempre dá... Algumas empresas têm aquelas regras 3 strikes, né? Que é o cara que fez a primeira vez sem querer, a segunda vez sem querer de novo, aí quando vai a terceira vez, o cara já vai para o RH conversar. Então, assim, classificação de dados é coisa séria, gente. Controle de dado ainda é mais sério ainda. A classificação, existem empresas que fazem treinamentos mensais, semanais, semestrais, depende da periodicidade. E justamente é como se fosse segurança do trabalho para quem já trabalhou em fábrica, né? É um negócio que tem todo o processo de segurança do trabalho. Os caras levam muito a sério e com razão eles levam a sério. Justamente porque se vocês pegam um dado bancário, por exemplo, né, a gente pega um banco qualquer que está trabalhando com um dado bancário, ele não pode deixar vazar um dado de uma conta, ele não pode deixar vazar o dado de uma informação de um cartão de crédito. Imagina o prejuízo que isso causa, né? Então, assim, pessoal, a gente está falando aqui de prejuízo financeiro, né? Não só prejuízo para a pessoa, para o banco também, porque o banco vai ser processado, ele vai tomar uma multa, né? Hoje, como eu falei, a gente tem normativas para isso. Então, no momento que isso acontece, tem toda uma roda que vai girar que vai acabar atropelando os caras. Então, assim, a gente tem, né, esse controle pela classificação, pelo conteúdo e pelo destino. Ou seja, eu posso controlar o que o cara está copiando e colando, eu posso controlar o que o cara está enviando por e-mail, posso controlar o que ele está fazendo de upload para a nuvem, OneDrive, Google Drive e assim por diante. Eu posso controlar o que está subindo no pendrive, né, mais simplesinho. Eu posso criptografar o disco dele, ou seja, o Guilherme é espertaço aqui, ele está com um monte de dados da empresa no HD interno do notebook dele, está desgostoso com a empresa, ele vai lá, desliga o note, pega uma chave de fendazinha, abre o note, pega o HD, agora estou com dados. Não é bem assim. A gente criptografa o disco justamente para quando ele for abrir em outra estação, o disco não vai abrir. Ele vai chegar, opa, não consigo mais abrir o dado, o que houve, será? Exatamente, criptografaram o dado e bloquearam o dado quando ele tirou o HD. Então, sim, pessoal, existem diversas ferramentas, classificação, controle de destino, análise de conteúdo, tudo isso é muito importante, tá, gente? A gente tem controle de, por exemplo, eu posso pegar um pendrive autorizado, Guilherme, mas eu preciso, a minha empresa, ela trabalha com projetos, o meu projetista está num escritório nos Estados Unidos, ele vai com um cliente lá, bota na máquina do cliente, cria um projeto na máquina pessoal dele, porque a gente não fornece máquina, bota no pendrive e eles perdem esse pendrive. Para onde é que foi mandado? Para onde é que foi o projeto? O projeto é super importante, é o projeto de uma hidrelétrica, é o projeto de uma, vamos lá, de uma usina nuclear, existe, gente, projeto que às vezes é perdido, é bem preocupante. Então a gente tem ferramentas para proteção disso, a gente tem como criptografar um pendrive, por exemplo, liberar somente com senha, liberar somente em máquinas específicas, somente para pessoas específicas, somente em locais específicos. Então, assim, controle da informação, ele é simples de ser executado, né? Bloqueia tudo, libera só o que precisa, é basicamente isso. E aqui falando isso justamente do endpoint, né, gente? Eu estou em casa, eu estou com dados aqui do Mais Pra Ti, estou com dados de todos os meus clientes na minha estação, eu não consigo tirar nada. Então, Guilherme, mas aí tu está dizendo que os caras bloqueiam tudo. Sim, gente, é importante. Vocês não precisam ter uma proteção, digamos, por exemplo, se meu note é roubado na rua hoje, preocupação nenhuma, o cara vai ter que formatar o note e o dado está protegido. Então, assim, a gente tem que sempre ficar pensando em como a gente vai proteger o nosso dado. Tudo de novo, segurança é promoção preventiva, né, gente? A gente sempre tem que ver quem é o usuário espertinho, quem é o cara que vai fazer o processo. Mas o Guilherme ali, ele é inteligente. Pegou lá e botou o CPF com os espaços
e mandou, também pega, gente. Não é assim. Tem algumas ferramentas que, se elas estiverem bem configuradas, sequência de números, independente de onde estiver, ele vai pegar. Então, assim, a gente tem bastante controle que pode ser aplicado, tanto local na endpoint, como na nuvem, né? Hoje a gente está falando muito de nuvem. Oi? Falou? Eu gostaria de fazer um Claro. questionamento, por favor. Vamos supor que eu pegue 10 CPF, tá? Hoje foi demonstrado uma aula anterior que tem um site na internet. Também não é muito difícil fazer um script que faça criptografia em base em 64. Tem ferramenta que consegue lidar com esse tipo de, vamos dizer assim, artimanha? Não. Sim. Por exemplo, o famoso zip com senha, né? Pega aí, adiciona um zip com senha, e aí o antivírus não tem a senha e não consegue abrir, não vai conseguir ver. A mesma coisa com a criptografia. E aí entra a função do cara da segurança da rede, né, Adriano? Então a gente entra no processo assim. O que eu vou fazer com esse cara? Bloqueia. Pronto. Não sai dado criptografado da rede. Não sai zip com senha da rede. Bloqueia. Ah, mas o fulano precisa não sei o que. Só se ele mostrar qual é o dado, descriptografa, manda o dado, criptografa de uma forma diferente. Eu preciso ter acesso ao dado ou saber o que o dado é, para ele poder enviar. Então, sim, existem formas de tentar burlar o processo, mas também existem formas de se proteger. Outra questão, tá? Agora me esqueci o nome da técnica, tá? Mas eu sei que tem uma técnica que coloca informação, tá, em bytes não utilizados ou de baixa importância, de fotos, por exemplo. Tem um formato específico. Eu fazer o mesmo processo inserindo uma imagem. A nosso processo famoso estenografia, né? Eu acho que você queria dizer, correto? A estenografia... Sim, é isso mesmo, só que eu tinha esquecido o nome do processo. Exato. A estenografia, a gente tem ferramentas que elas têm um módulo de OCR, tá? Ou seja, análise de imagens. Então, sim, é possível a identificação do dado dentro de uma imagem. Se ele achar que o arquivo, né, de novo, tudo é configuração. Se ele achar que o dado dentro da imagem tem um dado ou tem algum processo e ele não conseguir ler este dado, vai ser bloqueado. Se ele conseguir ler este dado, ele bloqueia. É a mesma coisa que tu tirar uma foto e mandar, é a mesma coisa que tu mandar uma imagem onde não tem nada explícito, mas por trás da imagem está o dado. É possível, sim, identificar com algumas ferramentas. Se não for possível identificar, a gente sempre passa por bloqueio. É sempre importante lembrar, né, gente? Se não tem como controlar, bloqueia. Ah, mas o fulano precisa mandar um dado atrás de uma imagem? Eu acredito que não. Então, basicamente, o que a gente faz é bloqueia. O que não dá para controlar, bloqueia. Por que o WhatsApp é tão bloqueado dentro das empresas, vocês sabem? Porque o WhatsApp não consegue ser controlado. Você não consegue controlar o dado que rola dentro. Então, o que acontece? As pessoas bloqueiam, não liberam o WhatsApp. O Telegram, se eu não me engano, também criptografa o dado. Não tem como analisar, não tem como controlar. Ah, agora o Facebook, mas o Facebook estão liberando, Guilherme. Sim, o Facebook a gente consegue controlar. Se tu fizer um post dentro do Facebook com um dado de 50 CPF, eu sei. Se tu fizer botar um arquivo no teu Facebook lá, eu sei. Tudo isso eu consigo ver. E tudo isso eu posso bloquear. Então, assim, o que a gente não consegue controlar, a gente é obrigado a bloquear. E aí a gente cria políticas de acesso, identifica como o processo está sendo executado. Se houver necessidade, extrema necessidade, uma demanda, a gente aceita o risco, né? É uma palavra que a gente utiliza muito na segurança, né? É assim, você quer aceitar o risco? E quer aceitar o risco, né, pessoal? A pessoa já estou talvez me repetindo aqui, você deve ter comentado em aula passada. O que é aceitar o risco? É basicamente, eu sei que atrás de uma imagem pode sair um dado, tá? Que eu não consigo ler, mas mesmo assim eu estou permitindo que saia. Tipo, cara, isso aí eu tenho um programa aqui que tem que fazer o envio da imagem assim, ela sai com dado assim, eu não consigo mudar, o programa não muda, preciso liberar. Então eu vou aceitar o risco. Pode mandar, deixa mandar. Aí é outra história. Daí a empresa está dizendo, beleza, se der qualquer problema em relação a isso, eu sei. Eu estou dizendo eu sei. Não impede de ser afetado, mas o problema existe, né? Tem como ser afetado, mas eles estão aceitando o risco.
Então, a aceitação de risco é um processo bacana, mas é bem complicado. Às vezes acontece, tá? A gente tem alguns clientes que dizem, cara, olha só, eu vou fazer formatação do servidor de dados aqui sem backup. Eu estou aceitando o risco que eu posso perder todos os meus dados. Então, exatamente, a gente tem ferramentas de bloqueio. Se não consegue controlar, bloqueia. Essa é a medida do DLP padrão, tá, gente? Então, assim, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá, no laboratório. Se não é nesse próximo slide, é no outro, tá? Que a gente vai começar um laboratóriozinho. Eu montei alguns casos para vocês que eu quero mostrar, que são justamente essas questões desse tipo. Por exemplo, eu posso fazer um controle de web, eu posso fazer uma análise de malware, eu posso fazer um envio de documento com informação dentro dele. Então, essas informações, eu não vou mostrar o módulo de OCR, não preparei até para vocês, porque o módulo de OCR ele é um pouquinho mais chato, tem que ter um servidor específico para fazer análise, ele é um cara bem pesado, porque pensa, a gente tem que meio que quebrar a imagem para fazer análise dentro dela. É exatamente isso que o antivírus faz nesse módulo de OCR, então você tem que ter um servidor específico para essa análise, na maioria dos casos, tá? Isso eu estou falando de alguns fabricantes que eu conheço, vai ter um produto lá instalado num servidor de vocês, em que ele vai fazer scan dessa imagem, essa imagem vai ser enviada para lá, ele vai quebrar essa imagem, vai ler o que tem dentro dela e aí vai liberar ou não. Tá? Isso é o que a maioria dos processos fazem hoje, né? A gente tem antivírus, por exemplo, o módulo de antivírus, que tu não precisa ter ele instalado na máquina. Isso empresarial, né, gente? A gente tem um servidor instalado lá, XYZ, que ele tem um antivírus instalado nele, e ele vai ter um módulo lá que vai se chamar XPTO. E o módulo XPTO dele vai fazer um scan nas estações. Então, você seta quais são os IPs, e você, no máximo, instala um agentezinho dizendo para autorizar, né, ter permissão administrativa, e ele vai fazer tudo. Ah, Guilherme, então hoje não precisa ter problema de performance na rede se não quiser? Não precisa. Você pode botar tudo dessa forma e deixar que escaneie de outras máquinas. O notebook pode ser tudo basiquinho para suportar o Windows. Então, assim, existem maneiras, mas existe o custo, né, gente? O custo do melhor produto, às vezes, não é tão benefício assim para a empresa em si, né? E para pessoal, então nem se fala. Para pessoal, a gente tem que estar muito analisando o custo. Eu, por exemplo, eu só pago antivírus porque é 20 pila. Aqueles negocinho barato, pega uma promoção ali, 20 pila por mês no ano. Mas é barato, não acaba gastando tanto assim, sabe? E mesmo assim, por ano, se tu olhar, ainda dá um custo meio alto, né? Mas é a proteção, né? Acaba tendo um pouquinho de proteção aí pro processo de casa. Então, pessoal, agora eu vou passar aqui, provavelmente, tá? Pro laboratório. Falei para vocês, eu não tinha certeza só se era esse ou se era o outro. Então, assim, ficou alguma dúvida quanto ao processo? Ficou alguma dúvida quanto ao material? Lembrando, pessoal, vocês podem sempre me interromper. A gente aqui está falando de algumas ferramentas, tá, gente? Se eu for entrar em todas aqui, a gente tem muito mais coisas que façam análise dentro da rede. A gente tem ferramentas, por exemplo, que são Network Access Control, que eles chamam o famoso NAC, né? O NAC ele pode ter um módulozinho que é dentro da estação que ele vai identificar, vai rodar scripts, vai fazer processos e vai bater tua máquina com diversas regras. Ele vai pegar lá e vai saber que a máquina é um notebook, é o Windows, é x64, tem tanto de memória, tem tanto disso, tem aplicação XYZ, é do meu domínio, está com o Windows atualizado, está com o antivírus atualizado. Ele vai fazer todo um controle. Olha, o NAC normalmente assim, é bem complexo, ele tem 100, 150 regras que vai identificar desde a classificação a tomada de ação de acordo com o requisito da máquina. E vai dizer assim, esse note do Guilherme aqui está com o antivírus atualizado há 15 dias, o cara não vai estar na rede, e vai lá e corta meu acesso. Na hora, conectou, plugou o cabo de rede, ele começou a análise, ele vai bater todas as regras e vai te bloquear. Tem alguns que demoram 10 minutos, tem outros que demoram 5 minutos, tem uns que são instantâneos. Isso tudo depende do fabricante, tá, gente? Produtos e produtos, tá? Então, existem diversas outras ferramentas para se proteger? Sim, existem. Gente, é um material muito grande. Eu trouxe aqui os exemplos mais básicos, que são antivírus, controle de web, firewall, IDS, que é o nosso famoso Exploit Prevention, a parte de DLP, a parte de classificação da informação, que a gente falou um pouquinho, a criptografia, que é a criptografia dos dados, e esse processo todo. Então, gente, a gente tem algumas questões aqui que nos fazem pensar, né? Que é o que eu trouxe para vocês, aquelas perguntas lá, né? O que é pergunta para pensar, né, gente? Eu pensei assim, como é que eu vou botar isso sem precisar trazer para aula? Então, assim, gente,
Eu tenho elas anotadas aqui também para mim não me esquecer, porque os questionamentos são simples, mas são questionamentos que acabam trazendo uma grande importância para a rede, né, gente? Ou seja, né, o que é endpoint security, né? O que é isso, né? Como a gente falou no início, né? É a proteção dos nossos endpoints. É justamente a proteção de tudo aquilo que pode ser atacado e que está fora da proteção da rede, ou que está dentro da proteção da rede, mas, né, pode acontecer por algum motivo de ter uma brecha na rede, ou algum processo, né, alguma camada não está bem configurada e tinha uma brecha. Ou, né, como podemos proteger os nossos dispositivos, né, gente? Então, todo esse processo a gente sempre está pensando, né? De novo, o que é o software malicioso? O software malicioso não é aquele cara que vai executar somente um código malicioso. Ele é um cara que não está fazendo aquilo que ele deveria fazer. Então, se eu tiver uma aplicação que ela deveria abrir uma pasta e ela está abrindo uma pasta e abrindo outra dentro dela, para mim isso já pode ser considerado malicioso, dependendo do comportamento da ferramenta. Então, assim, tudo isso, né, depende de comportamento. Né? Somente o Windows, né, pessoal, é vulnerável a software malicioso? Não, não é. Hoje a gente tem muitos casos, e casos grandes, agora que são, até não vou citar nomes aqui, mas que são casos de empresas grandes que tiveram seu ambiente Linux afetado. E tiveram perda gigantesca, tiveram que voltar backup de tudo, porque aí a pessoa assim, meu ambiente é VMware, né, é virtualizado, é tudo Linux, não tem problema, eu estou protegido. Não é bem assim. Hoje em dia está bem específico para o ambiente virtualizado. A gente tem malwares para ambiente virtualizado, a gente tem vulnerabilidades para Linux, a gente tem vulnerabilidades para macOS. macOS ainda é um pouco menos comum, mas tem também, não é vulnerabilidade simples. E esses caras são mais difíceis de se proteger, porque eles são muito fechados, né? Por mais que o Linux, open source é barbada. Não, quando tu bota um antivírus no Linux, ele é bem diferente do antivírus de Windows, né? Não é o next finish que a gente está acostumado e está instalado. Ou não é a configuração simples, né? A gente tem que liberar muito mais coisa, porque o Linux ele vai atualizar com yum, vai atualizar com ptget, então depende muito da informação, né, pessoal? E aí, qual o objetivo de classificar a informação, né, pessoal? A classificação da informação, justamente, é para nós termos vamos dizer assim, uma visão geral do nosso dado classificado, para a gente entender qual é o nível do nosso dado, se ele é interno, se ele é público, se ele é confidencial, e a gente trazer essa visão para dentro da empresa, né? Segurança da informação não trabalha sozinha. Já deixou aquele ponto assim de nós dissemos que a TI trabalha num ambiente isolado. A TI é aquela salinha no fundo do corredor, trancadinho com ar-condicionado no 0 grau. Não é mais isso, né? A gente tem que ter contatos com a empresa, a gente muitas vezes tem que conversar com os setores, né? Eu participei de diversos projetos em que eu tive que ir na empresa do cliente, eu estava tendo um contrato com a segurança da informação, conversava com o cliente, pedia autorização e a gente fazia reuniões com outras áreas, né? Chegava e perguntava e questionava, a gente tem perguntas chaves que a gente utiliza, tipo, mas por que tu usa assim? Por que tu faz esse processo, né? A gente identificou aqui que tá caindo como malicioso, por que a gente faz dessa forma? Porque a gente sempre fez assim, não tem como mudar para fazer dessa forma aqui, se fizer dessa forma aqui é mais seguro, ou a aplicação aqui está vulnerável, a gente não consegue atualizar ela, mas é uma aplicação legada, é muito custoso, não sei o que, não tem algum projeto para isso? Não sei o que, beleza, então assim, para falar com a segurança da informação do cliente, a gente protege até aqui, a gente está dizendo que isso aqui está vulnerável. O cliente aceita o risco, se vocês aceitam o risco, ou vocês vão fazer o setor aceitar, não, a gente manda para o setor aceita o risco. Gente, por experiência própria. Quando entra na gestão do setor uma carta de aceitação de risco e dizendo assim, eu aceito o risco de estar vulnerável na aplicação XPTO, podendo causar danos à organização, e a assinatura do gestor diz assim, quanto é que custa para corrigir mesmo? Na hora. Não tem convencimento melhor do que dizer assim, tu é responsável. Porque até o momento que a aceitação de risco não for assinada, quem é o responsável é a segurança, que são vocês, são os futuros pessoas que vão trabalhar com segurança da informação. Então, quando a responsabilidade é de vocês, é diferente. Porque é de vocês. Se der problema, a segurança que não me protegeu. A segurança que não pensou. A segurança que não preveu. De novo, pessoal, previsão. A gente trabalha muito com previsão do problema. A gente é preventivo. A gente trabalha na reação também. Mas a prevenção é muito maior. Quem trabalha mais na reação é o Guilherme, é o cara que é um parceiro, é a Escuna, né, como geral. Por quê? Porque
O Guilherme, por exemplo, vai ser chamado para a reação de um ambiente de um cliente que aconteceu um incidente. Por quê? Porque o cara teve um incidente, aí tu vai lá ver e vai investigar, vai descobrir por que o incidente aconteceu, como o cara entrou, por que não foi protegido, e aí entra quem é que deixou entrar, e aí entra aquela questão. O fulaninho do setor financeiro aceitou o risco aqui desse processo aqui, está liberado. Tá, e quem foi o processo que causou o problema? Foi esse aqui. Aí tu olha assim, fulaninho, por que tu autorizou isso aqui? Tu não tinha noção? Custava muito caro, tá? E olha quanto tá custando agora. E aí aí é RH do cara, né? Já dá problema. Então, por isso que a aceitação de risco, transferência de responsabilidade, classificação de informação. Pessoal, a gente não é responsável por tudo. Não adianta a gente assumir coisas que a gente não tem responsabilidade. A gente às vezes fala assim, mano, Guilherme, mas aqui na empresa todo mundo tem a cabeça fechada, ninguém entende nada, os caras não conseguem fazer um processo, né, de entendimento do que é segurança da informação. Perfeito, pessoal, treinamento. Primeiro treinamento, primeiro passo, treinar as equipes. Monta o material mais simples possível, mais bonitinho possível, autoexplicativo. Guilherme, daqui a 15 dias estão esquecendo. Beleza, faz um treinamento por mês. 15 minutinhos, 20 minutinhos, um relembre, um e-mailzinho, pessoal, né, se mantenham seguros, olha só. Nem vocês fazem para, pelo menos eu gosto de fazer para a família, né? Por exemplo, a gente tem o golpe do WhatsApp. O golpe do WhatsApp é um negócio super comum, né, gente? Todo mundo deve ter algum familiar que sofreu isso, que é o cara lá do nada pede dinheiro pelo WhatsApp e fala assim, tá estranho, né? Isso, pessoal, acontece muito, é bem comum. Aí chega lá a família primeiro, né? A primeira vez que aconteceu, minha família, meu Deus, aconteceu, como é que eu me protejo? Eu disse, pessoal, duplo fator de autenticação, mata sessões abertas, tá protegido. Pronto, resolvido. A gente evita um estresse muito grande, né? Então, pessoal, prevenção. Executem prevenção. Não consegue executar a prevenção, aceitação de risco, transferência de responsabilidade. A gente não é obrigado a aceitar tudo que nos falam, né? A gente é obrigado a tentar resolver e a pensar em como resolver. A gente tem que achar uma solução. Se a solução não pode ser aplicada, paciência, né? A empresa vai ter que arcar com o risco disso, não nós, né? Porque aí senão o nosso nome está no jogo. Bom, pessoal, eu vou passar para o laboratório, tá? O laboratório não é muito longo, é um laboratório bem simples, é mais uma demonstração, na verdade, não é um laboratório, tá? E damos ferramentas de antivírus. De novo, como eu falei para vocês, eu estou utilizando o McAfee, que é a ferramenta que a gente tem licença, enfim, até porque a gente tem parceria muito grande com eles. Então, a gente tem licença aqui corporativa nossa, e aí eu instalei no ambiente, montei algumas coisas e vou mostrar para vocês. Acho que o Wellington provavelmente também deve ter usado alguma coisa na McAfee, que era o professor lá anterior, acho que não sei se a aula dele foi anterior ou antes ainda, mas a princípio vamos lá. Bom, pessoal, aqui ó, eu tenho uma estação, né, qualquer, tá aqui, abri meu browser, eu vou até fechar meu browser de novo, tá, uma estaçãozinha qualquer aqui dentro, vou abrir meu browser, né, e a gente está tendo aqui o Google, primeiro acesso, beleza. Vou acessar o Facebook, né, vou acessar o Facebook, ele vai tentar, opa, não pode ser acessado. Aqui, pessoal, quem é que é o cara que está atuando? Controle de web. Por que é o controle de web, né, gente? Por que esse cara está fazendo? Lembra que eu falei para vocês? Todo acesso web, controle de web. Guilherme, mas se eu mudar um item a mais ali no Facebook, é capaz de entrar? Sim, aqui eu fiz um bloqueio bem fácil. Se vocês botarem o Google Translate aqui, eu vou até mostrar para vocês, porque eu não fiz esse bloqueio, tá? Eu fiz um bloqueio simples, que é basicamente ali esse processo de bloquear a página aberta. Mas se eu pegar aqui, por exemplo, ó, até como os colegas estavam falando antes, é facebook.com.br, que é o que está aqui, e vou dar o Google Translate aqui, se não me engano, é pesquisa por voz não. Deixa eu ver se tem. Não, peraí. Aqui, ó. Acho que no Google pesquisar que ele vai. Aí peguei aqui o Facebook, por exemplo, né? E aí, se não me engano, aqui era para traduzir a página aqui, ó. Encaixes semelhantes. Eles estão, acho que, bloqueando agora essa parte aqui, mas. Acho que assim vai. Vai abrir aqui ao contrário. Só tá aqui. Traduzir a página. Cadê? Abrir no Google Translator. Em sites. Site. Tá.
Olha lá, quer ver que ele vai abrir? Mas por quê? Olha só. Ele mudou a URL, né, gente? E aqui, isso aqui, pessoal, tá intencional, tá? Eu não bloqueei isso. De novo, preventivo. Eu não previ que o usuário poderia utilizar o Google. Gente, pois é, nesse caso aqui do laboratório, como eu fiz um laboratório simples, não foi previsto esse processo. Beleza, pessoal, aqui eu estou bloqueando o site Facebook, eu estou bloqueando o item Facebook. Então, vocês podem ver que aqui no URL ainda tem Facebook. Como é que eu bloquearia esse caso, né? Eu bloquearia lá no URL para não aparecer Facebook de jeito nenhum. Não só facebook.com.br, como eu botei aqui. Páginas de bloqueio, né, pessoal? Web Control são páginas customizáveis. Isso aqui é uma página padrão. Pode ver que esse acesso foi proibido. Está trazendo o PT Facebook aqui direitinho. A administração da rede considera site impróprio. Quando dá o OK aqui, pessoal, não faz nada. Tá, o OK está desbloqueado. Está bloqueado porque eu não liberei o acesso. Deixei bloqueado sem acesso. Outra coisa, né? Agora eu fiz um bloqueio, por exemplo, por categoria, não por site. Vou abrir o Kit Jogos. O Kit Jogos está bloqueado. Ah, Guilherme, mas e se eu abrir outro site? Vamos lá, acho que League of Legends deve estar com... Site sim já. Ó, vamos ver, acho que deve estar como games também. Ó. Se abrir, vamos ver. Ó, não está como games. Ó, não, tá assim, ó, bloqueou. Não bloqueei esse cara. Foi ali, botei no Google, tá ali. Beleza. Então, assim, a gente tem... podem ver que ele traz o conteúdo, ó, ele traz o conteúdo, você aceita, viola a política de uso aceitável. Então, ele não está dizendo que é um site malicioso. Categoria, né, de jogos, McAfee, né, ele tá, beleza, trazendo a categoria que a McAfee identifica, um site de jogos. E classificação da segurança é verde. O verde, tá, aqui nesse caso da McAfee, esse é uma página padrão, tá, gente? Mas se trazer esse caso do verde, o verde o que quer dizer? Que a página é confiável, não é maliciosa. Página cinza quer dizer que ele não tem classificação. Página vermelha quer dizer que é malicioso. Página laranja é que tem conteúdos dentro do site que podem ser maliciosos. Então, a gente tem identificações diferentes para cada tipo de conteúdo de navegação. Isso aqui é tudo controle de web, tá, gente? E adendo, né, pessoal? Isso aqui é um plugin, tá? Tá aqui, ó. Controle da web do McAfee Enterprise Web Control. Se eu ir para outro navegador e mostrar para vocês isso aqui, porque eu quero mostrar para vocês justamente que a gente tem que prever. Essa é a minha intenção. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui, justamente, eu sei que algumas coisas não vão ser bloqueadas, tá? Justamente agora meu Firefox tentou atualizar. Vou deixar atualizando enquanto eu mostrando outras coisas. Mas eu vou mostrar para vocês que a gente consegue abrir, por exemplo, o Facebook no Firefox. Por quê? Porque eu não instalei o plugin do Firefox. E intencionalmente não instalei no Firefox. Por quê? Se eu instalasse, estaria bloqueado, mas não, eu quero acessar. Porque nesse caso do controle de endpoint, ele depende, nem todos, tá? Mas em alguns casos dependem de plugins instalados no browser. No caso da McAfee é um. Então, se eu tiver uma máquina da organização controlada, como a gente previne isso? A gente controla os browsers que são suportados. A gente diz assim, não, só vou acessar Firefox, Chrome, IE, acabou. E a gente coloca a instalação, a gente tem algumas variáveis de corporativas para controle desses browsers, e a gente adiciona lá que o plugin tem que estar instalado. E aí, opa, daí já não tem problema, porque daí está vindo da regra da organização, então a máquina é obrigada a aceitar. A máquina não pode, né, não aceitar isso, né? O Firefox impedindo informação de browser, não quero. Deixa eu fechar e abrir de novo. Beleza, pessoal. Esse é o processo de controle da web, tá? Eu vou esperar o Firefox abrir de novo aqui. Fechar para não dar problema. Vamos lá, abriu. Ó, facebook.com.br. Vou botar o .br aqui mesmo, pode botar .com. Pode ver que abriu, né, gente? Por quê? Porque no Firefox está sem o plugin. Então, depende totalmente do controle de plugin. Ah, Guilherme, se tu for lá e desinstalar o plugin, perfeito, mas muitos usuários não têm permissão de desinstalação da máquina, então tu não consegue nem desinstalar o plugin. E em alguns casos, tu pode pegar e mandar reinstalar o plugin logo depois que o cara desinstalou ele. Então, assim, beleza, eu vou usar mais o Firefox. Pessoal, a gente tem diversos controles, né, em relação a antivírus, né, pessoal. Aqui, por exemplo, esse site aqui é bem legal, ó. Vocês podem usar para teste de antivírus, tá, pessoal? Quem me perguntou se o antivírus é bom ou não é bom, pega o Acar. Acar não é malware, tá? Mas ele é conhecido mundialmente e esse cara, ele é um teste de malware. Como é que funciona? É uma página qualquer, sitezinho, e a gente tem um cara aqui para baixar. Vocês estão vendo aqui, ó? Tem, ó, só HTTP não é providenciado, mas a gente tem os HTTPS. Ou seja, né? Vou baixar o acar.com. Não salvar link como. Se vocês clicarem só, ele vai só abrir, tá?
Mas aí não é bem esse o motivo que a gente quer fazer. Então, por exemplo, ó, iCar MS-DOS Application. Estão vendo aqui? Área de trabalho, salvar. Vocês vão ver que aqui na direita já subiu, ó, alerta do McAfee Endpoint Security. Não chegou nem a baixar. Mal ele começou a baixar na máquina, já bloqueou. Tá? Então, assim, ó, já me trouxe aqui, ó, iCar test file. A maioria dos antivírus conhece que isso é um arquivo de teste, tá, gente? Então, assim, posso ser enrolado pelo antivírus e pelo fabricante, né, bloqueando iCar, não bloqueando outras coisas? Pode acontecer, mas a maioria deles utiliza isso como um arquivo de teste. Então, se a proteção está funcionando, ele está bloqueando. Ó, o zip aqui, ó. Zipzinho, vamos salvar o zip, ó. Tá dentro de um arquivo zipado. Vamos ver, ó, se esse cara tá bom ou não tá bom. Vou botar aqui na área de trabalho de novo, ó. Salvei, vamos ver. Ó, eu acho que não tá configurado para bloquear. Ó lá, bloqueou também, ó. O que ele bloqueou aqui, gente, ó? Endpoint Security. Esse download foi bloqueado. Quem é que bloqueou esse cara aqui, Guilherme? Quem bloqueou esse cara foi o controle de web. Não foi nem o Endpoint Security. Importância das camadas, gente. Intencionalmente, eu não bloqueei ele por anti-malware, tá? Eu não botei para inspecionar zip. Eu deixei ele sem zip. Mas eu botei para ele bloquear através do controle de web. Então, o que acontece? Ele não ia ser bloqueado pelo meu endpoint, mas foi bloqueado o download através do controle da web. Tá? Provavelmente até ele fez, eu acho que o download aqui, vamos ver. Não deixou fazer mesmo, já não está aqui na área de trabalho. Então, beleza, gente, tá? Porque como eu dei o completo aqui, né? Eu achei que tinha baixado, mas agora até fiquei preocupado. E tô desprotegido. Não, brincadeira. Pessoal, esse site aqui é tranquilamente utilizado. Eu trouxe alguns outros exemplos aqui. A gente tem o iCar, né? O iCar, se você botar no Google sem o teste malware, né? Ele vai trazer o site de um outro cara lá. Esse cara aqui é o iCar americano, tá, gente? Acho que é americano, não lembro onde é que ele é. Mas é o iCar que ele é em inglês, tá? .org ali. E esses caras fazem teste de web, de browser e assim por diante. É bem bacana, tá, gente? Vocês podem utilizar esses caras para teste tranquilamente. O iCar, teste web, iCar, teste anti-malware. Bad SSL, né, pessoal? Vamos testar o proxy da organização. Bad SSL é muito bacana, porque ele vai trazer diversas páginas com diversos problemas e a gente vai trazer bloqueios específicos para isso. Gente, eu não fiz nenhum aqui para esses caras, tá? Por exemplo, aqui, ó, no bad, esses aqui são maliciosos, tá? Então, eu acho que eu vou bloquear mal, dá até para testar. Mas os outros, tá? São, por exemplo, de cifras, são vulnerabilidades. Por exemplo, o certificado expirado do site. Gente, o site faz troca de certificado. Se o site tem um certificado e ele está expirado, o site pode estar vulnerável. Não é recomendado botar a senha lá dentro. Vocês podem ver, tempo atrás tinha muito problema com o site da Receita Federal. A Receita Federal do governo nosso, ele acabava às vezes expirando o certificado e dava alerta de site expirado do certificado. Aí quando baixava, ele dava tudo certo. Mas em alguns caras estavam falsificando isso, botando um certificado diferente e todo mundo estava achando que era o mesmo site. Porque como o original estava com certificado expirado, as pessoas achavam que aquele era o original e acabavam sendo afetadas. Então, assim, gente, isso aqui é legal, mas isso aqui, controle de endpoint fica um pouco limitado. Em algumas ferramentas faz, outras não. No caso da McAfee, a gente não controla o certificado. Tá? Então, assim, nesse caso aqui, se eu quiser aqui clicar em Expired, vai uma tela vermelha escrita Expired Bad SSL. E assim, vai abrir, porque a gente não controla o certificado. Outras questões como malware, phishing, né? Como mostrei categoria de jogos ou sites específicos, controle de browser. Isso sim, tá? Mas nesse caso aqui não vai pegar. Os fabricantes fazem, tá, gente? Como eu disse pra vocês, totalmente agnóstico. Não é só porque a McAfee é melhor, a McAfee no pedestal. Não, gente, tem coisas que o produto não faz e a gente tem que dizer que não faz. Não adianta enganar o cliente no final, né? Porque aí vai chegar na hora de mostrar, Guilherme, faz tal coisa que falou que fazia. Opa, não, ele não faz. Aí já vendeu, cancela a compra. Não tem por que mentir, né? Bom, pessoal, esses sites são bacanas para isso, então. iCar, teste de anti-malware. O iCar, teste web. Bad SSL, proxy. Se vocês quiserem testar se o proxy da faculdade é bom, abre o Bad SSL lá e vai brincando aqui com isso aqui. Ó. Vocês vão ver que várias coisas vão passar. E aí vocês conseguem ver como vocês podem explorar. Eu não contei isso para vocês, tá? Bom, pessoal, trazendo aqui para o VirusTotal, como eu falei para vocês, e o Alien Vault. Gente, VirusTotal é muito bacana. É um dos sites mais legais, eu acho que sim, aqui tem na web para análise de malware, tá? Ele analisa com diversas engines, um hash, um arquivo. Se vocês querem subir um arquivo da máquina de vocês, vocês podem daqui, ó, File, Choose File,
pegar aqui, ó, sei lá, pegar esse documento de texto, que é um dos testes que eu estou fazendo, ó, e ó, ele vai pegar o hash do arquivo, ele vai subir, ó, na verdade aqui, quem é que me bloqueou foi o Data Loss Prevention, que eu vou mostrar para vocês depois, mas é porque eu proibi saída de documentos com CPF, e aquele documento tem CPF, ó, já funcionou. Não era intencional, gente, eu fiz sem querer isso aqui, eu queria só mandar o arquivo mesmo. Mandar o arquivo de texto aqui, abrir. Ó, ele vai calcular o hash do arquivo, ó, vai me dizer que é um arquivo com hash XYZ e que em todas essas engines ele é um arquivo confiável, né, gente? O que é o confiável, né? Não tem registro de malware. A McAfee está aqui, ó, Palo Alto está aqui, Microsoft está aqui, um monte de arquivo. Vamos pegar um malicioso para ver, né, pessoal, como é que ele se comporta. Ah, Guilherme, onde é que eu pego? Eu não peguei nenhum malware para testar aqui porque eu não gosto de trabalhar com malware, porque o risco é muito grande, né, gente? Então, o que eu vou fazer? Alivault. Alivault também é um site muito bacana para isso, tá, gente? Vocês podem se cadastrar aqui depois, ele pode gerar pulsos para vocês, ele traz informações específicas do que vocês acompanham. Eu tenho cadastro, mas eu não loguei aqui, tá? Então eu vou dar um browse, por exemplo, né? Que é os trend topics aqui do site. Olha lá, a gente tem diversos processos. O que a gente vai pegar aqui, ó? Campanhas de malware, beleza? Eu vou pegar aqui uma, vamos ver... internet, vou pegar aqui, acho que deve ter alguma WannaCry aqui, ó. WannaCry. Vou pegar aqui do WannaCry, que esse cara deve estar bem conhecido. Vamos ver. Ó, users 2, indicators, malware family, adversários, os pulsos ele está procurando. Vou esperar esse cara achar aqui. Enquanto ele acha aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês já a questão do bloqueio da classificação de informação, que eu mostrei para vocês. Opa, aqui já abriu. Vou pegar esse cara aqui. Vamos pegar um Apple Auto Update aqui, ó. Ó, esse cara aqui, provavelmente até para Apple, viu? A gente falando de iOS, ó, iPhone 0D, ó, Answer, pessoal, ó. Então, assim, para iPhone, o meu celular é iPhone, né? Então, pessoal, eu uso Samsung, tá? Mas eu estou protegido. Desse aqui, pelo menos, né? Mas pode ser que outros eu não esteja. Então, assim, pessoal, ó, tem diversos itens. Aqui ele vai trazer isso aqui, pessoal, é o que a gente bloqueia, é o que a gente usa para proteger. Não, Guilherme, a gente precisa ser preditivo perfeito. Onde é que eu vou ser preditivo? Analisando sites como este, que vão trazer informações para vocês de como se proteger. Então, por exemplo, Guilherme, quero bloquear no controle de web sites maliciosos. Bloqueia esses caras lá, copia e cola. Tu consegue exportar isso aqui também. Quero bloquear os hashes, né? Vamos fazer a pesquisa do hash ali, que eu estou dizendo para vocês. Vamos pegar aqui, a gente tem indicators. Eu vou pegar as file hash aqui, se não me engano, tem como eu clicar aqui. Não permitiu. Deixa eu botar aqui. Você vai achar, ó. File hash 256. Guilherme, olha só quanto hash, o que eu faço? Copia e cola lá, gurizada. Bloqueia. Não, mas está rolando para todo mundo. Bloqueia, não deixa pegar na rede de vocês. Chegou no vírus total, né? Vou pesquisar esse cara aqui em cima, ó. Tá? Vou voltar lá na página principal. Search. Não tem o malware. Eu não tô com ele ainda. Eu tô me protegendo. Eu tô prevendo que posso ser afetado. Colou o hash aqui, ó. Olha o que ele vai fazer. Opa! É um cara que já é malicioso, conhecido por um monte de gente. Ou seja, de 66 antivírus ou engines que tem aqui dentro, 50 delas já identificam esse cara como malware. Ah, Guilherme, então eu preciso criar, né, uma proteção contra esse hash? Teoricamente, não. Para prevenir, cria. Não custa nada criar e dizer assim, beleza, galera, eu sei que a McAfee está protegendo aqui, ó, mas e vai que é uma vacina que não está aplicada na minha máquina? Vai que minha máquina está desatualizada e não pegou esse cara aqui? Então, assim, quando ele é muito novo, bloqueia, apareceu, bloqueia. Não tem rolo. Apareceu, vocês estão achando que pode ser afetado, está direcionado para o ambiente do setor de TI, está direcionado para o financeiro, está direcionado para algum outro processo. Pesquisa ali, dá uma olhadinha. Pô, eu tenho ali WannaCry, botei ali WannaCry no site, apareceu várias, né, instâncias desse cara, várias campanhas, né, como a gente chama desse cara. Então, assim, gente, se previna. Tá? Se previna. Tem diversas ferramentas de controle corporativo que você só exporta e cola. Ah, Guilherme, mas como é que eu faço isso na minha máquina de casa? Você vai ter que vir, por exemplo, aqui, ó, Endpoint Security. Aí vai abrir o menu do produto da McAfee com todos os produtos instalados, ó, antivírus, firewall, controle da web. Esse aqui é análise comportamental. Vou abrir a configuração do produto. Vou vir na proteção, ó, até demorou já aqui, ó. Aí vou vir na proteção contra ameaças. Vou dar aqui a parte de mostrar opções avançadas, porque tem que carregar. Gente, isso é... Olha quantos cliques, olha a demora. Pessoal, pessoalmente, é muito mais difícil de proteger do que uma empresa.
tá? Vamos lá, ó, o que eu vou fazer aqui, Guilherme? Vou cadastrar na exclusão. Não, gente, na exclusão é bloqueio. Então, eu vou criar uma regra de bloqueio, né? Adiciona a regra. Bota que o nome é aqui WannaCry, por exemplo. Vou dizer que eu quero bloquear e reportar. Vou adicionar aqui o executável. Daí tá pedindo um hash MD5. Guilherme, aquele lá é o SHA-256, o que eu faço? A gente tem que pegar o MD5 para bloquear. Se pegar o 256, não vai. Eu colei aqui só como exemplo. Não vai pegar. Não é 256, tem que ser MD5. Pegou aqui, ativar a verificação de assinatura digital, não precisa, bota uma notinha aqui, WannaCry, né? Como eu gosto de usar aqui na empresa, né, pessoal, ambiente corporativo, sigla do nome, dia de hoje, e o que está fazendo, bloqueio, WannaCry. Salvar, opa, faltou o nome aqui, ó. Salvar, vai botar aqui a descrição, WannaCry. Pode botar sob regra, nota, e aí vocês vão criar esse cara para bloquear. Então, assim, gente, ambiente de casa é difícil. Ambiente corporativo é bem mais fácil. Eu faço isso aqui com 2 cliques no corporativo, tá? Bom, deixa eu passar aqui, pessoal. Esse aqui, assim, como eu mostrei para vocês, isso aqui é uma regra de antivírus. Eu posso, ao mesmo tempo, criar uma regra de firewall para bloqueio de portas, tá? E aí ele é bem parecidinho com o firewall do Windows lá. Se vocês olharem aqui, allow, permitir. Aí como é que eu crio uma regra para bloquear? Troco permitir por bloqueio, pronto, perdi o acesso. Eu posso bloquear meu RDP, eu já me bloqueei fora de uma máquina quando estava aprendendo, gente. É comum, a gente chega aqui, ó, criar uma regrinha, bloqueia tudo. Aí tu esquece que tu tá conectado na máquina também, bloqueia tudo. Realmente, tu não acessa, ninguém acessa, acabou o acesso, vai lá na máquina e resolve. Controle da web, né, gente? Posso bloquear uma categoria, por exemplo, vou mostrar avançados aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que eu bloqueei o Facebook, né? Vamos ver aqui, ó. Opa, cadê o Facebook? Não está aqui ainda, vai estar mais para baixo. Ó, o processo aqui, ó, a situação de conteúdo, né? Ou seja, a gente está bloqueando pornografia, spam, malware, phishing, exploração de navegação. Então, a gente está bloqueando algumas coisas aqui, nem tudo está sendo bloqueado, tá? Então, ações de conteúdo, tá pegando aqui, beleza. Aqui não está mostrando, mas normalmente, tá, pessoal? É para ele mostrar aqui também os sites que ele está bloqueando, tá? Às vezes ele traz, às vezes não traz, depende da ferramenta. Nesse caso aqui, a gente está vendo só as categorias, tá? Então, se eu desbloquear aqui, ó, viu que ele sumiu o menu, ativei alguns bloqueios de categorias. Ele tem muito mais categorias do que isso aqui, mas ele não traz para o usuário. Então, assim, de novo, essa aqui é uma versão corporativa, tá? Por isso que ele não traz tanta opção para o usuário executar e ele não é tão friendly, né? Quanto as nossas versões personals que a gente tem em casa. As personas, a gente dá 2, 3 cliques, ele mostra um monte de coisa, pode fazer um monte de coisa, tem telinha, bonitinho, sai um cachorrinho de um lado, coraçãozinho do outro, os caras já gamificaram tudo. Então, assim, tem diferença bastante de uma ferramenta para outra. Mas aqui eu posso botar algumas exclusões e tal. Aqui, gente, olha só, posso botar uma exclusão aqui de um IP, então eu posso liberar o Facebook de novo se eu quiser. Você pode liberar, só pegar o IP do Facebook e acessar aqui. Então, pessoal, configuração, prevenção de exploração, firewall, controle da web, proteção adaptável contra ameaças. Vamos lá, vamos sair daqui, vamos cancelar o log de eventos aqui, só mostrar para vocês antes, ó, bloqueou aqui, ó. Como é que eu sabia aquela hora que foi bloqueado, né? O download lá pelo controle de web tá aqui, ó. Controle de web, navegação de URL, ó. League of Legends, ó. Pique Jogos, ó lá, Facebook. Por quê? Navegação URL, bloqueado site malicioso. Né? Site malicioso, crítico, URL, então a gente tem essas informações, né? Mesmo processo iCar, ó, o iCar bloqueado aqui, ó. Quando o Chrome baixou, cara, esse aqui é o iCar.com, eu acho, vamos ver. Ó, Chrome tentou acessar o arquivo, downloads, tarará, cadê, ó? Malware, ó, o nome do arquivo, ó, né? Um nome diferente, .tmp. Vocês estão vendo que a gente está vendo o comportamento da aplicação aqui dentro? É isso que a gente cria a previsão para isso. A gente, Guilherme, eu tenho um incidente. Tu tem um incidente, tu olha o incidente, tu bloqueia aquilo que tu quer. Se passou, tu vai olhar, beleza, eu não quero que isso passe mais. Controle da web, pessoal, né? Ó, Secure iCar lá, o zip lá, ó. Lembra do zip, ó. Por que eu falei que era web control, né? Porque eu já sei já pela visão, mas se eu não sei qual é o módulo que bloqueou, tu vem aqui na máquina ou nas ferramentas de gerência que normalmente tem acesso, tá aqui, ó, controle da web. Quarentena, posso liberar? Pode, tá aqui, ó, só liberar um dos caras que tu quiser. Beleza, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, tá? OneDrive, Google Drive. Criei 2 repositórios, isso aqui é meu, tá, gente? Isso aqui tá, eu tô logado com um e-mail qualquer aqui. Esse repositório é meu, eu criei aqui, pessoal.
E eu vou, por exemplo, ó, pessoal, tem um fake registration list aqui de DLP. O que é esse cara, né? Não sei se eu vou conseguir abrir aqui. Eu acho que o Word já até está instalado. Esse cara, ele tem alguns cadastros de usuário. O seu CPF, né? Telefone, nome, essas coisas. O Word, eu acho que até abriu, mas ele não está logado aqui. Personagem de exibição, agora não. Ó, e aí tem aqui os cadastros e tal. E eu, Guilherme, muito esperto, tenho umas senhas aqui e estou passando isso aqui para fora. Tá? A minha regra de LP, ela está pegando... Esse arquivo não está classificado. É um arquivo que não tem classificação. Ela está pegando o quê? Está pegando arquivos não classificados que tem um CPF. Fiz o upload para o Google Drive. Bloqueou, me deu alerta. Tentei para o OneDrive. Bloqueou, ele não vai subir de novo, tá? Mas ele vai, até daqui a pouco vai vir aqui, ó. Bloqueou, me deu alerta. Tentei subir um documento que não tem nada. Isso aqui não tem nada, gente, tá? Documento de texto vazio. Olha lá, ó. Vou subir aqui, ó, substituir. Não bloqueou, tá lá dentro. Vou criar aqui, botar aqui um no final aqui só para diferenciar. Olha lá, subiu, meu arquivo de texto tá lá. Então a gente consegue controlar por conteúdo, a gente consegue controlar por classificação, consegue controlar por qualquer função. Só tem que prever o que o usuário pode executar e o que ele pode fazer. Então, de novo, entrevista, setores, entende o que eles manuseiam. Financeiro, normalmente, RH, manuseia muito dado. E às vezes o RH manda para um financeiro externo para fazer imposto da empresa. Então a gente tem que ter algumas liberações, algumas flexibilizações em alguns cantos, mas não necessariamente tu precisa liberar o cara para mandar para o Gmail dele de casa, né? Não precisa, aí é meio complicado. Beleza, pessoal, bloqueando aqui, tá? Eu vou trazer aqui alguns exemplos de classificação da informação. Eu vou puxar aqui na minha tela, ó, vocês vão ver. Isso aqui é uma pastinha com um monte de arquivo classificado. Olha só, vocês podem ver. Ele tem um Tzinho ali, ó. Tá vendo que essas corzinhas, ela diferencia que tipo de arquivo tem aqui. O que é isso? A gente usa titles aqui na empresa. Titles é uma ferramenta de classificação dos dados, que é o quê? É uma ferramenta que bota os rótulos dentro do arquivo. E aí você vai chegar lá e vai abrir, por exemplo, olha só, Guilherme, tem um PDF classificado. Por que o PDF está classificado? Como é que a gente insere um dado dentro do PDF sem modificar ele? Vocês vão ver aqui que é um PDF que tem nada. E ele não tem classificação, é confidencial. Mas o Guilherme, ele está amarelo. Amarelo não é interno, né? Aqui para nós amarelo é interno, gente. Peraí que eu acho que eu puxei aqui. Mas o que acontece? Eu troquei a classificação do arquivo depois de salvar. Só ver ele como confidencial, eu troquei para interno. Intencionalmente. Por quê? Se eu vir aqui, por exemplo, propriedades do arquivo, eu vou ver que a classificação dele está interna. Ó, ou internal. Quer ver se eu vou trocar a classificação dele? Não vai trocar ali? Vai trocar até a corzinha aqui, ó. Titles, confidencial. Aí lá, trocou para vermelho. Opa, como é que agora é a classificação do arquivo? Agora bateu com a telinha lá embaixo. Vem aqui, arquivo, propriedade, confidencial. O que eu quero mostrar com vocês para isso, pessoal, é que a gente não precisa ter a classificação explícita dentro do arquivo e muitas vezes ela pode ser diferente do conteúdo atual do arquivo. Ou seja, o meu arquivo pode ser confidencial, né? Mas na verdade ele é interno, ou ele pode ser interno e na verdade é confidencial. A pessoa pode confundir e tem o direito de confundir porque o nosso colaborador não é de segurança. A gente tem que prever que ele pode errar. Então, a gente, além de prever a segurança, a gente prevê o erro com treinamentos, a gente previne o erro com treinamentos, mas a gente prevê que o colaborador pode enviar um e-mail sem querer que não era para ter encaminhado para fora. E aí a gente bloqueia isso e protege ele disso, né? Vou fechar aqui. Então, aqui a gente tem outros vários, né, exemplos, tem Excel, tem imagens, ó, a gente está falando de imagem, ó, a imagem classificada, ó. Está dentro do metadado da imagem dizendo que ela está classificada como informação. Se ela não tiver classificada, não sai. Se ela tiver classificada, tiver com dado, não sai. Então, tudo isso são regras que a gente pode executar, né? Então, assim, bom, trazendo a parte de classificação aqui. Beleza, pessoal, executei tudo, tá tudo bonitinho, tá tudo executável. Perfeito, é isso aí. A gente está protegido, a gente está conseguindo controlar. Na nuvem, o que está executado lá dentro, o que está criado lá dentro, se eu der um novo arquivo aqui de texto, eu não controlo. Aí é outra história. A gente tem proteções de ferramentas, a gente tem proteções, na verdade, endpoint, né? Aí é na nuvem, a gente não está falando dessas mesmas ferramentas. Mas os fabricantes agora estão investindo bem forte, tá, gente? Em proteções para a nuvem também. Então, a gente tem controle de informação da nuvem. Ou seja, tudo que é criado dentro do Google, lá dentro do Drive, ele consegue bloquear, ler, entender e não deixar ir para lugar nenhum, nem criar às vezes. Mesma coisa com o OneDrive, mesma coisa com qualquer outra ferramenta que a gente possa controlar em corporativo. Então, assim, controle da informação, classificação da informação. Pessoal, um dos últimos pontos agora, tá? Para finalizar, EDR, né, pessoal? Se eu mostrar só para vocês aqui, ó, se vocês virem aqui dar um sobre, por exemplo, ó, vocês vão ver que, ó, eu tenho aqui instalado o
Endpoint Security Detection Response. O que é esse cara? É o EDR, né, gente? É o padrãozão. Eu vou logar aqui no meu outro browser. Eu só vou compartilhar com vocês daqui um minutinho, que eu só preciso botar a minha... Eu uso duplo fator, né, gente, também aqui para não dar problema. Então eu preciso botar meu duplo fator aqui, vai que o pessoal descobre a minha senha aí, daí eu já não posso compartilhar com vocês. Dá só um minutinho. Vou botar aqui, ó. Chega código. Ó, chegou o código. Vocês acham que o pessoal que é mais novo aí deve tá bem ciente aí que tem uns youtubers que já tiveram problemas no passado, né? O pessoal tava fazendo streaming e enquanto eles estavam fazendo streaming, eles estavam digitando a senha deles e um deles falou assim em voz alta. E logo, né, tentou acessar, não conseguiu. Eu não lembro o nome do youtuber, mas aí já perdeu ali mesmo acesso à conta dele, né? Então assim, gente, tomem cuidado, vocês têm que fazer uma coisa e falar outra, senão aí dá problema. Pessoal, essa aqui é uma console web, tá? Isso aqui é uma console no EDR, tá? Hoje é uma console da McAfee. A McAfee acho que não tem console de EDR local, até onde eu me lembro não tem, tá? Então a gente tem só consoles web. Eu não vou mostrar para vocês aqui entrar fundo na ferramenta, eu só quero mostrar para vocês um exemplo da coleta dos dados, tá? Por exemplo, eu vou vir aqui, ó. Lembra que eu falei, né, pessoal? Real time. Real time é importante. Real time search ou device search. Como eu quero mostrar tudo para vocês, eu vou botar device search, tá? Então, device search, e aí eu vou pegar o nome da minha máquina lá, ó, device by name. Vocês estão vendo aqui, ó, é SNT WKS14. Tá? Se vocês olharem aqui, ó, tá lá, ó, é SNT WKS14, beleza? Ó, já me deu as opções, cliquei numa delas. Ele já me trouxe que é o Windows 10, já me trouxe o IP, já me trouxe o MAC, já me trouxe o boot, já trouxe as portas que estão habilitadas, já trouxe a lista de comandos que está habilitada. A gente tem uma máquina de teste, tá, gente? Não precisa se preocupar com eu estar divulgando essas informações para vocês. Isso aqui vai ser desligado aqui depois dessa aula. Então, a menos que tenha alguma coisa agora, vão perder a chance. Não tem, não tem oportunidade. E ele vai fazer um search na máquina. Pode ver que ele demora um pouquinho. Opa, acho que eu sem querer minimizei tudo. Pode ver que ele demora um pouquinho. Mas ele, por quê? Porque ele está indo na máquina buscando em tempo real. Essa demora não acontece quando está identificando um malware, tá, gente? Isso aqui é só porque eu estou mandando ele buscar. Durante a identificação de um malware, ele já sabe que está executando. Então, por exemplo, ó, vocês podem ver, ó, o meu usuário ali, admin Guilherme, olha ali, olha aqui os IDs, ó, tudo, ó o processo que está rodando. Vamos lá, vamos procurar um processo de Word. Vou vir aqui, ó, vou vir na estação aqui, ó, vamos abrir um bloco de notas. Que é, ó, vamos ver aqui na máquina qual é o nome do processo. Eu, se não me engano, é notepad.exe, alguma coisa assim. A gente pega aqui, ó, desempenho, notepad, não é aqui mesmo, só tem que pegar ele aqui, notepad. Não vou conseguir achar ele aqui, mas vou fazer o seguinte, eu tenho com certeza que é notepad. Então eu vou dar aqui, ó, notepad.exe, tá? E vou botar aqui contents, vou botar contents, melhor ainda, tá? Dá um search. Pode ver que eu estou marcado em processo aqui, tá, gente? Então, assim, ó, o que ele vai fazer? Vai procurar se nas últimas 4 horas, nessa estação, houve uma busca por Notepad, houve uma execução, por exemplo, de um processo chamado Notepad. Posso estar com o processo errado, tá, gente? Eu estou só testando aqui de cabeça, só para mostrar para vocês. Esse é o último teste, tá? Então, depois daqui a gente já encerrou. E até estamos bem no tempinho, ainda tem 7 minutos aí, tá tranquilo. Mas assim, gente, é importante sempre pensar, ambiente corporativo é uma coisa, ambiente de casa é outra. Hoje o ambiente de casa está virando corporativo. Eu, por exemplo, eu não venho mais para a empresa. Vocês podem ver que eu estou na empresa hoje aqui, isso não é um Chroma, tá? Eu estou aqui uma parede atrás de mim de uma sala. Mas eu não trabalho mais na empresa, eu trabalho full time home office. Eu venho aqui só para visitar os colegas, matar saudade. É isso, tomar um cafezinho diferente aqui da Copa, e é isso. Então, assim, gente, home office é o futuro, tá? E, ó, podem ver ali, ó, tem o Explorer.exe, executou no dia 14 de abril, aqui tá o horário, né, 8h45, deve estar com um delay ali nas horas, mas executou o Notepad.exe. Tá? Se eu quiser, por exemplo, eu poderia matar o processo.
Eu não vou fazer agora aqui, porque ele tem que ir no outro menu ali, tá? E ele tá meio lentinho aqui, eu acho que não vai dar. Mas se eu quiser, eu posso matar os processos, eu posso executar ações em cima disso. Eu posso... Eita, de novo subiu lá. Então, assim, gente, é possível fazer muita configuração em cima das aplicações que a gente tem em mãos hoje, tá? Dificilmente a gente vai dizer assim, ah, Guilherme, então eu tenho um processo que eu não consigo fazer, o bloqueio. De novo, segurança tem que ser executado de uma forma não restritiva, tá? Não pense que segurança é restritiva. A gente não pode ter essa visão para o usuário também, porque daqui a pouco o usuário fica com trauma e não gosta de segurança, ninguém gosta da gente, né? Então, assim, a segurança não é restritiva. Ela também previne acidental, também previne diversos outros processos, ela é protetiva. É a mesma coisa que o cara que tem o trauma, né, de uma segurança patrimonial, não gosta de segurança, não, os caras são chatos, só me incomodam. Não, a gente tem que ser um cara amigo do colaborador. E essa reunião com o colaborador, com os setores e tudo, facilita a nossa apresentação, facilita o conhecimento dos caras, eles sabem onde arranjar um problema, eles sabem, Guilherme, estou com um problema XYZ, eles sabem que é o Guilherme, sabem onde me achar. Então, assim, gente, é importante, importantíssimo, tá? Proteção não pode ser vinculada com dificuldade, tem que ser vinculada com, proteção não, segurança não pode ser vinculada com dificuldade, e sim com proteção, tá? Então, a gente está ajudando o colaborador a se proteger. Gente, e a princípio é isso, tá? A gente tem 4 minutinhos finais aí, vou deixar para vocês tirarem uma dúvida se vocês tiverem, e a gente pode encerrar por aqui. E muito obrigado pela presença de todos vocês. É muito importante vocês estarem fazendo essa entrada. Gente, eu tenho 27 anos, eu esqueci de comentar isso, então assim, eu não sou uma pessoa que entrou no mercado de trabalho há muito tempo, eu comecei a trabalhar com 21. Então, gente, eu basicamente construí minha vida na TI aqui na segurança da informação aqui dentro da Scuna. Então, assim, é possível começar com 18, é possível começar com 20, é possível começar onde vocês quiserem, desde que vocês queiram e estejam dispostos a seguir essa área, vamos dizer assim, né? Não é uma área fácil, mas é bem legal de trabalhar, gente. Eu gosto bastante. Vou parar de compartilhar minha tela. Então, pessoal, novamente, muito obrigado a todos. Tenham um ótimo final de semana, um ótimo feriado. E então, aguardamos vocês no próximo módulo semana que vem. Se precisarem de alguma coisa, mandem aí no chatzinho do WhatsApp, a gente está lá para esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Abração, pessoal, boa noite e bom descanso a todos.